Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou o Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal. Preparados para mais um episódio? Bom, eu já vou mendigar aquela inscrição básica, porque o que a gente quer são 100 mil inscritos e muito mais. Então, eu poderia estar te pedindo um Pix, mas estou pedindo gentilmente a sua inscrição. Então, se inscreve no nosso canal, dá aquele like maroto, tá bom? E não esqueça que o motor de alavancagem do YouTube é um comentário. Então, deixa aí nos comentários, fala um oi, manda um emoji, não importa. O importante é você estar aqui e a gente fortalecer a nossa comunidade. Então, muito obrigado por estar conosco. E eu garanto pra você que a única dedada que não dói. Não vai cair o dedo, não vai dar choque, mas o YouTube vai reconhecer que você gostou do nosso conteúdo e vai entregar nosso conteúdo para mais pessoas. Então, assim, se você puder, além de deixar o comentário, se inscrever no canal, dar o like e compartilhar esse super episódio com um coleguinha também, ajuda demais a gente na distribuição do nosso conteúdo. E por falar em conteúdo, não tem conteúdo sem comunicação, né, meu bem? Não tem, meu bem. Você gostou dessa decisão de se tornar um comunicador? Eu amei, não gostei. É. Eu estou ótimo e me comunico tão bem que até me visto agora. Eu ia falar, para um bom comunicador tá Não tô bem, não tô bem. Paquito. Tô gostando. Tá de Minimal Club. Minimal, muito obrigado, tá? Por estar me deixando cada dia mais bonito. Ó, aqui em algum lugar, que provavelmente é aqui, tem um QR Code, tá? Aí você usa o cupom ACORDO, que você vai ter descontos especiais lá na Minimal. Então vai lá, faça a sua compra. Além de você estar super bem vestido de Minimal, você ajuda o Acordo Podcast, tá? Porque aí a Minimal descobre que o nosso conteúdo tá chegando a bastante pessoas e as pessoas estão gostando e estão comprando o Minimal com o nosso cupom. Então use o cupom ACORDO, que vale muito a pena, que vai chegar na sua casa. Além de chegar super rápido, a Minimal vai chegar com uma excelência que, ó, chega, marca, me manda até um direct se você quiser, que eu vou repostar você. Bom, não tem segredo, a gente sabe que a gente precisa se comunicar bem. Comunicação, ela é a chave de vários negócios e hoje, mais do que necessário, você ser o porta-voz da sua marca, da sua empresa. Não tem mais como passar para o coleguinha ao lado fazer este papel. Cabe a você, mas pode ser uma habilidade que você não desenvolveu. Não é que você não tem. Ele pode estar ali guardado, camuflado, e a gente vai falar muito a respeito disso hoje. Então, já dá voz ao nosso convidado de hoje, meu bem? Vamos, dá, porque o pessoal tem que pôr o rostinho bonito pra jogo agora. Não adianta mais ficar escondido atrás, Diga-se de passagem, que rosto bonito. Seja muito bem-vindo, Denis Antunes. Eu não sei se eu tô tão bonito quanto vocês, viu? Não tô de Minimal. Mas vai Minimal, estar. por favor, Denis Antunes. Mas, olha ó, lá. Vou ganhar. Ótimo. Vai ganhar uma camiseta da Minimal. Ah, você acha que não? Mas é essa daí que você Não, tá... é uma camiseta preta, não é essa daqui. Mas eu posso colocar você em contato Olha com aí, eles, ó. olha aí. Já é olha uma Mas também aí. você pode usar o cupom do Acordo e comprar uma. Muito bom. Daí já começa a fortalecendo Muito bom, também. muito bom. Mas ó, esse, brincadeiras à parte, esse é um presente da Minimal. Muito A Minimal tá obrigado. aqui com a gente, Muito nossa obrigado. parceira. Muito Então, todos obrigado. os nossos convidados recebem aí um presente da Minimal. É uma camiseta maravilhosa mesmo. Não é porque eu uso, eu já usava antes, eles vêm patrocinarem. Foi na qualidade, um algodão sensacional. E é verdade este bilhete, tá? Porque quando termina aqui, os convidados olham e falam assim, mas é meu mesmo, eu posso levar? Ótimo. Era o que eu ia perguntar. É de verdade. Esse aqui é meu. É É seu. de verdade. Ótimo. É aquela que não amassa, não desbota, Essa a aí. cor fica a mesma. Conecta no Bluetooth, muda de cor, ela Maravilhoso, faz maravilhoso. tudo. Bom, Denis, já vou começar com uma pergunta bem básica. Quem não se comunica perde. O que perde na vida? Perde o que na vida? Tabata, aliás, obrigado pelo convite, muito legal estar aqui, um prazer conhecer vocês, mesmo. O que perde na vida? Eu realmente acredito que talvez nem vida a pessoa tenha, se ela não se comunicar.
de forma mais profunda, Tabata, e também não muito menos objetiva e prática, se a gente está vivo, se a gente existe, em algum momento a gente vai precisar se comunicar. Em algum momento a gente vai se encontrar com alguma outra pessoa. A gente não mora mais em caverna, a gente vai precisar, de fato, se colocar diante do outro em alguma situação. Então, a comunicação talvez seja realmente a maior prova de que a gente, de fato, existe. Então, se a gente tirar o poder que a gente tem de se comunicar, o que é que sobra? Você já me fez ir e voltar, né? Eu falo com relação aos casos de depressão. As pessoas, Perfeito. quando entram em depressão, elas Perfeito. realmente entram na concha, Entram no pra casulo, para si, não Total. querem falar, não querem se comunicar, não quer ver pessoas, porque ela está num Totalmente. momento de Totalmente. que realmente não há vida, ela se perde. Totalmente. Então, olha o poder da comunicação Total. e como as pessoas ainda olham apenas o conteúdo, olham apenas a rede social, o YouTube, como apenas uma exposição. É muito além disso. Muito, muito. Baita ponto legal, Tabata. Claro que você trouxe uma patologia, né? Numa situação extremamente vulnerável ali. Está numa ponta onde a pessoa talvez não se sinta aberta, disposta, com interesse para o outro. Aliás, a comunicação é a possibilidade que a gente tem de se encontrar de fato com o outro. E como a gente não mora, repito, mas de maneira isolada, aliás, eu julgo que o ser humano não foi feito para viver de maneira isolada. A gente foi em comunidade, a gente precisa construir essa dinâmica onde a gente precise se encontrar com o outro, com as pessoas. Então, sem a comunicação, acredito eu que não há vida. É legal quando você fala da comunicação, que assim, sinceramente, eu nunca me imaginei ser um comunicador, né? Eu falava demais na escola, e isso me bloqueou um pouco, mas bem pouco, porque eu continuo falando. Mas as professoras, você fala demais, sabe? Você nunca vai ser ninguém na vida. Isso, as barreiras que da gente é da geração um pouquinho mais antiga. Mas não me imaginava como um comunicador. Só que a gente veio da mídia. Então a gente sempre trabalhou com mídia. Estava sempre comunicando. Veículos de comunicação. Veículos de comunicação. Cara, só que isso aqui, eu me encontrei de uma forma, já por gostar de falar, mas de me comunicar. Total. E eu aprendi que um bom comunicador, segundo a minha esposa, tem que ser um bom ouvinte. Ah, perfeito, E bingo. foi aonde aqui eu entendi que eu sou um bom ouvinte, por mais que eu goste de falar, Denis, porque aqui é 80% você e 20% a gente aqui. Total. E aí eu falo, caramba, o quanto eu aprendo aqui. Então se comunicar, pra mim, faz muito bem de estar aqui na frente das câmeras, é coisa. Mas o comunicador ele tem que saber escutar, cara. Porque a gente acredita que esse lugar da fala talvez seja a única ferramenta da comunicação. O óbvio, nós temos 2 ouvidos e uma única boca, e isso por si só é bastante significativo. A gente precisa ser muito mais do que um bom falador, um bom orador. A comunicação requer outras ferramentas. A gente precisa abrir o campo das possibilidades. Eu digo que a principal, para que a gente se encontre com o outro de forma genuína, honesta, é o interesse, Danilo. Quando a gente abre o campo do interesse, quando eu tenho um interesse genuíno por você, a escuta se faz absolutamente necessária, imprescindível. Então, um bom comunicador é um bom ouvinte porque ele se interessa pelo outro, pelo encontro. Eu quero me encontrar real com você, então eu me interesso por você. Eu tô adorando porque tá me abrindo várias caixinhas e eu fico assim Bora, completamente Tabata. arrepiada Bora, porque eu sei que bora. a conversa vai fluir. Você falou que a questão, né? Você concordou com que eu sempre prezo falar pro Danilo que para ser um bom comunicador você tem que ser um bom Totalmente. ouvinte. Só que ser um bom ouvinte não quer dizer que você tenha uma escuta ativa. Total. E saindo da escuta ativa e voltando pro dom da comunicação, muito se fala em networking. Só que qual é o segredo de um bom networking? É apenas você ter 1000 cartões de visita no bolso, links de WhatsApp digital, WhatsApp não, né? De cartão de visita virtual para a pessoa? Não. É você saber se comunicar, se relacionar e se vender. Se vender, que eu digo. Obviamente, você nem precisa abrir a boca para estar se vendendo. Totalmente. Né? Só pela sua postura, pela sua vestimenta, sobre o seu apertar de mãos.
sua Posicionamento, fala. né? Exatamente. Daí a gente esbarra em autoridade. Então, calma que a gente vai ter muita caixinha aqui. Aproveita, já fica aqui nesse episódio. Não precisa acelerar, porque a gente já tá num ritmo acelerado. Mas coloca aí nos comentários. Você acredita que você se comunica bem? Eu acho que é por aí que você tem que entender. E vamos voltar para a parte da escutativa. Mas não vem com desculpa não, porque o pessoal agora tá com desculpinha pra mim, porque Denis, 70% da nossa audiência tá assistindo pela televisão. TV. Então eu consigo ver esses números, né? Só que assim, eu tenho certeza que no seu colo, do seu lado direito ou do seu lado esquerdo, tem um celular. Do celular você consegue fazer o comentário. Então se você tá assistindo na TV, pega o celular, cara, vale muito a pena. É um minutinho que você vai ali, ó, não vai perder, você vai ganhar e vai ajudar os coleguinhas. Então deixa um comentário, vai ajudar o Denis também. Muito. Marca ali, tá? Porque pra gente é muito bom. O nosso pagamento é esse. Então, por favor, ajuda a gente, que eu agora tô mendigando comentário mesmo, porque a hora que eu vi que 70%... O Caio que levantou essa lebre pra mim. O Caio Carneiro, soltou o vídeo, eu falei, o que ele tá falando que o pessoal tá assistindo, que não tá dando like, que não tá não sei o quê. Aí eu fui olhar o meu Televisão. YouTube Studio. Aí eu, eita, também tô assim. Porque muita gente assistindo pela televisão. E talvez pela primeira vez a Rede Globo esteja com medo do YouTube, né? Talvez isso nunca tenha acontecido na história. Né? Não. E Legal o demais. YouTube está desenvolvendo uma ferramenta onde você vai comentar pelo controle remoto por É áudio. mesmo? É. Eu já Aguarde. Que aguarde. doideira. Vai. Depois a Aguarde. gente conta Doideira, isso daí nos legal bastidores, demais. mas... Bom, volta Mas pro sim, microfone, que você tá Tabata, fugindo do nosso mas cenário. sim, Vamos pra escutativa, e da escutativa a gente entra no networking, Concordo porque tá tudo plenamente ligado com com a você. comunicação. Concordo plenamente com você. A gente fala muito dessa escutativa. O que é a escutativa? É quando a gente está ali realmente disposto a se encontrar com o outro. Quando a gente oferece para o outro o nosso tempo, a nossa dedicação, a nossa curiosidade e o nosso real interesse. Quando a gente se coloca em cena, eu estou aqui, ouvindo vocês, me interesso por vocês. Foi uma decisão minha estar aqui. Foi uma escolha. Eu realmente estou aberto para que esse encontro possa acontecer. E ele não acontece só através de mim. Eu me disponho para saber o que é que vocês podem me entregar, o que é que vocês podem me oferecer, o que é que vocês podem me servir. Eu acredito que esteja aí, por exemplo, a venda, nos servir. Então, nesse networking, e eu te confesso, Tabata, que eu tenho muita dificuldade com esses grupos de networking quando a coisa é protocolar, porque eu não vejo gente oferecendo de maneira genuína e honesta o interesse. E eles esquecem que esse servir, os 10 cartões, os links, os contatos, o que realmente a gente pode oferecer, mas tudo isso vem como uma consequência. A causa precisa ser o encontro de gente, né? Você já investigou sobre esses grupos de networking que você tem participado? Se o nível deste grupo ele está acima ou abaixo do que você tem a oferecer hoje como produto e como servir? Não estou falando apenas de dinheiro. Eu Total. estou falando de nível de consciência. Total, é isso aí. Porque eu percebi que o que eu não gostava era exatamente que o nível de consciência não estava Bingo. É a vibrando minha dificuldade. sobre quem eu sou. Perfeito. É como se eu tivesse que estar puxando a Perfeito. pessoa para subir um andar. Perfeito. Ao invés de eu estar levantando Exatamente. a mão para alguém Ou me o puxar. oposto, né? A gente vai precisar descer para se encontrar com essas pessoas. É. Não vou precisar descer para me encontrar com vocês. Precisa ter encontro, Tabata. Por que essa galera não se encontra de maneira genuína? O servir consequência, não é a causa. É fogo, pra não falar de outro jeito, que é quando a gente participava de algum lugar, você já olhava a pessoa e já vem me vender alguma coisa. Aí você já trava, cara, você já fica na defensiva. O você bom não faz. vendedor, eu tava discutindo sobre isso, olha só, Danilo, e você é um baita de um vendedor, tá? Aliás, vocês dois, porque tem paixão, tem um servir aí, tem um interesse genuíno no outro. A venda, ela precisa ser construída tão bem que o bom vendedor não é taxado como vendedor. O cara que é taxado como vendedor, ele vende ruim. Porque o cara que vende bem, ele não é o vendedor. Ele é o cara que vai me ajudar, ele é o cara legal, ele é o cara interessado em mim. Quando a pessoa traz o vendedor como adjetivo, você pode ter certeza que já cagou na venda. Ele é Certeza. vendedor, é porque ele não teve interesse genuíno em Não você. teve, e é legal conversar com você quando você fala que a gente é também, mas é a ambiência, cara. Porque assim, você é despojadão pra claro. falar, você do teatro não tem o que falar, tá? É palco de palestra, de teatro, tá, que nem eu, falo assim, e aí a gente se sente cada vez mais à vontade. E aí, isso num network
funciona. Porque se você tá num ambiente onde você tá extremamente à Total. vontade, você se Duro, identifica. protocolar. Cara, Sim. O poder Sim, de sim. adaptabilidade dele ali tá alto, porque ele é completamente, né? Vai embora. Então, parabéns por isso. E eu já vou logo pra lacração deste episódio. Senhor Juninho, prepare-se. Eu me vendo há 21 anos para o meu marido. Eu tenho um processo de venda diário. Total. Desde estar cheirosa, Perfeito. desde estar perfumada, Muito. desde agradar, fazendo um prato que ele tá com vontade que eu faça, desde puxar um cobertor no sofá, desde que eu levanto e gentilmente pergunto, amor, eu estou indo à cozinha, você quer uma água? Quer um chá, um café, alguma coisa? Me arrumo para sair, me arrumo já para ficar em casa, me arrumo para sair. Então, isto é uma venda diária. Total. Que eu acabo cultivando o amor e o interesse Total. genuíno dele sobre a minha pessoa. Aliás, a primeira venda, ela acontece sempre em casa. Se você não vende pro teu marido, você vai vender para quem, bicho? cara, é simples. É a pessoa com quem compartilha a tua vida. Se você não vende a tua ideia, o teu gosto, se você não vende para ele aquilo que você quer fazer, se você não vende para ele, você vai vender para quem? Eu já sou mais direto. Você quer transar com a sua esposa? Cara, começa de manhã já. Não é transando. Começa com o jeito que você vai vender o que você quer no Começou final na do noite dia. anterior, Danilo. mano, Começou no boa noite que você não deu há 3 semanas atrás. Então, o negócio é assim, as pessoas estão esquecendo que, cara, Total. a nossa vida, ela é só sair do robô. Mas isso só acontece se há de fato interesse. Porque se a sua mulher pesca que em algum momento você só tá no interesse da transa, a tua venda não vai Já ser bem era. sucedida. De Pronto. comunicação pra como transar bem. Nossa, a gente é foda. O acordo tá feito, vai estar lá. Tabata vende pepeca para marido. Ainda bem, né? E consegue! E tô comprando há 21 anos. Ou é isso aí, burro, é isso aí. ou tá comendo. Ou vende muito bem. Ou vende muito bem. Mas tá cara, não tá? Essa pepeca aí, Nossa Danilo? senhora, meu Deus do céu. Eu não sei aonde eu vou parar. Aonde levou a nossa Olha comunicação, só! gente? Mas total, Danilo, você tem total razão. A primeira venda começa em casa e a gente precisa, de fato, entregar para o outro um interesse. Eu estou aberto aqui. Então eu ofereço a minha escuta ativa só quando eu me coloco realmente à disposição do outro. Comunicação é encontro. O que vem depois é consequência. Faz parte do contexto, mas a construção, o pilar fundamental é o encontro. Você tem uma dificuldade muito grande, a gente estava conversando nos bastidores, que você fala com o CEO, você vende isso para umas pessoas que elas não estão acostumadas com isso. Muito. Porque hoje, assim, as pessoas estão esquecendo. Existe a comunicação externa, né? E tem a comunicação interna dentro de uma empresa. Muitos CEOs, muitos empresários, eles sabem comunicar ali com a galera dele. Talvez nem aí, tá? Outros nem aqui. Talvez nem aí. E eu tô vendo isso porque tá acontecendo com mentorados da Tabata e coisas que pessoas estão vindo pra cá, dando entrevista, que, cara, as pessoas estão precisando se jogar na internet e se comunicar cada vez melhor. Então é um mercado aquecidíssimo. Sim. Até porque... No mercado financeiro, confiança não se constrói da noite para o dia. Com mais de 30 anos de experiência, a Angar atua apoiando micro, pequenas e médias empresas em todo o Brasil. Transformamos recebíveis em capital imediato, com soluções seguras, ágeis e sem burocracia. Soluções financeiras para empresas que querem crescer com segurança. Sim. Até porque, Danilo, vocês estão acostumados, talvez, a pegar e a entrevistar e a se encontrar com gente que, como este universo da fala e da exposição não seja o universo deles, de apropriação, de maneira orgânica, a pessoa já se coloca numa preocupação em si, que é o que acontece lá fora. É uma preocupação com a minha fala, uma preocupação com o meu cabelo, uma preocupação com o meu figurino. Mas eu encontro, bicho. Eu preciso ouvir o Danilo, eu preciso olhar para a Tabata, o que esses caras querem perguntar, né? Mais uma vez a gente está falando da escutativa, porque quando eu recebo um CEO que tem uma dificuldade, inclusive interna, porque aqui eu vou abrir um parênteses, no fundo, muito ainda do corporativo está atrelado a uma capacidade técnica, mas quando esse sujeito
senta e ocupa uma posição de liderança, ele percebe que o jogo não é mais sobre coisas. O jogo é sobre pessoas. E aí, sobre pessoas, ele talvez tenha entendido pouco até ali. E ali ele vai precisar reestruturar o tabuleiro para que ele, de fato, se encontre com pessoas. Então, nem essa comunicação interna dos teus liderados, dos teus colaboradores, está sendo bem construída. Porque ali ele está preocupado com ele, com a performance dele, com a entrega dele. Como aqui eu imagino. O entrevistado está preocupado com o cabelo, repito, com a fala, mas não está realmente interessado em construir um encontro. A gente aprendeu, em 4 anos, né, de podcast, o bate-papo de antes, a gente consegue soltar a pessoa pra quando entra, porque antes a gente era meio que... Assim, se vem aqui... vamos sentar pra gravar. Mano, travava. Sim, Daí eu sim, falei, a sim, gente sim. precisa mudar isso. A pessoa precisa se ambientar, primeiro. Sim, Por mais que total. ela é boa ou não, Total. ela precisa se ambientar. Claro. Então, isso vem a parte da... Sentar na mesa, se familiarizar com o cenário, ver a luz na cara. Mas ainda assim, o gravar ainda dá uma mexida, não dá? Vocês devem perceber uma diferença brutal de voz, de corpo, para quando a coisa tá pegando ali, né? E quando joga, né, pra pessoa, né? Tipo, seja bem-vindo, a pessoa, ela se sente... Vamos falar que a gente... Eu não sinto mais, mas eu sinto fora do meu ambiente. Sim. Ah, sim. Então, assim, é isso que eu acho que as pessoas querem... Aí volta pro cara do CEO. O cara que ele tá no ambiente dele, quando ele precisa falar, o cara que é bom, ok. Agora, o que precisa ir num palco algum cara, o cara vai travar. Total. Mas esse é o pilar, Danilo, desculpa te interromper, meu irmão. Não, é assim mesmo. Que eu acredito que seja também uma das estruturas que a gente vai precisar construir para que a gente consiga se comunicar. O jogo da comunicação é o jogo da brincadeira, como se fosse de fato um jogo. É uma brincadeira. E aí a gente pula e a gente constrói uma imagem, por exemplo, de uma criança que talvez seja a pessoa que mais brinca, assim deveria ser. Esta criança só consegue brincar quando ela se sente segura, quando ela se sente protegida e confortável. Então, se a gente não se sentir minimamente assim quando adultos, dificilmente essa comunicação se estabelece. Quando a gente chega num ambiente onde a gente não se sente seguro, quando a gente não se sente protegido, quando a gente não se sente confortável, essa comunicação não flui. Porque a gente não consegue brincar, a gente não consegue jogar. Comunicação é um jogo. Tem que vir uma espontaneidade. E se vir a espontaneidade, ela só vem quando a gente está, me familiarizei aqui. Estou me sentindo minimamente confiante aqui. Eu posso. Aí eu consigo brincar, aí eu posso jogar. Então, esses adultos que, de alguma forma, não estão conseguindo trazer essa espontaneidade, a tal da naturalidade. O que é a naturalidade na comunicação? Você respeitar a tua natureza, bicho. Hoje, o que eu mais vejo é uma cartilha, uma apostila, como se existisse uma comunicação assertiva. A comunicação assertiva que eu acredito, ela existe? Existe. Qual é? A tua. É o teu jeito. O teu vocabulário, a tua origem, as tuas referências, a maneira como você mexe no cabelo, a maneira como você pega no queixo, a tua fala. Vai eu tentar imitar o Barack Obama na comunicação assertiva dele. Não vai dar bom. Cara, que você falou agora é ouro. Não vai dar bom. É ouro. É ouro. É uma singularidade, Danilo. Aí vem a autoridade É ouro. do autor, Mas da capacidade em ser você. Mas aí que tá, as pessoas, elas acham que elas precisam agradar o outro baseado no que ela acredita que ela não tem. Ah, total. Aí ela se camufla da autenticidade Tem dela. muita coisa, total. Tem muita coisa. Abre um portal gigantesco aí, Tabata. A autoimagem, né? A maneira como a pessoa se enxerga. Então ela se abdica total daquilo que ela é em função do maior medo que talvez a gente tenha na vida, do julgamento, de não ser aceito, de não ser aprovado. Então eu vou me adaptando, né? Eu vou me moldando. Porque se eu for falar sobre a minha identidade, eu vou falar muito daquilo que eu ouvi ou do que eu faço uma projeção do que eu espero que as pessoas me Sim, vejam. Exato. Muitas vezes não é sobre quem eu sou. Perfeito. E aí a gente entra nesse looping que quem é você? Perfeito. A pessoa quase sempre ela não vai saber responder. Não vai saber ela vai responder. ficar pensando. Perfeito. Ou ela vai tirar de letra brincando com alguma coisa ou fazendo 2 perguntas para dar tempo de raciocinar e ela chegar na convicção de tipo, eu sou uma pessoa responsável, eu sou comunicativa. Ela não tem elaborado sobre quem é a Total. identidade dela. Total.
ela consegue elaborar um pitch sobre o que ela faz como profissão. Perfeito. Só que sobre quem ela não consegue. Não. Aí já esbarra, a gente volta na questão do poder da comunicação, que a gente tem que ter uma escuta ativa para se tornar interessante, mas a gente muitas vezes não gera autoridade porque a gente não põe Porque para não tem fora a autor. nossa autenticidade. Claro. Cara, eu sou um cara Total. que eu vou falar um negócio assim. Estamos que... viajando na maionese. Não, é isso né? aí. Não. Ixi, então lascou, porque eu viajo todo dia há anos. Olha isso. Eu vim conversando com a Tabata já essa semana sobre uma coisa, e eu não sei qual que é a sua religião, no que você acredita, mas eu acredito em energia, né? Eu acredito em Deus, claro, mas eu acredito em energia e as coisas... Deus usa as pessoas para elas falarem com a gente através de atitudes ou de falas. E eu olhei pra Tabata essa semana e falei assim... Eu vou mudar a minha comunicação no Instagram e no podcast. Ela, como assim? Eu falei, eu já tinha conversado com o Murilo, perguntado pro Murilo e até chegar na Tabata. Eu falei, eu acho que a gente, principalmente a gente em si, que é um casal, não estamos sendo mais nós. Ela, por quê? Porque a gente parou de fazer várias coisas, porque algumas pessoas comentaram e a gente foi entrando numa outra vibe e não brincando mais como um casal, não Perfeito. fazendo mais as coisas que a gente estava fazendo. Talvez ficando inconsciente em busca dessa aceitação, em busca dessa aprovação. Fazendo, né? e eu fui fazer uma autoanálise no meu Instagram. Tô muito poético, tô muito só autoridade. Cadê o Danilo que brinca? Cadê o Danilo que fazia pegadinha com a Tabata? Cadê o Danilo? Sumiu por quê? E talvez seja este o teu maior poder. Exato. A tua cereja esteja Acabei aí. de escrever aqui. Você leu... Comunicar o que eu sou, quem sou eu e como ser eu. Esse é meu trabalho, Danilo. A gente precisa resgatar a tua autoridade. A palavra autoridade vem de autor. Olha os meus stories da leitura Afinal, de hoje. quem é você? Tá escrito É aí. isso aí. E aí eu falei, pô, É aí isso vem aí. você, fala isso, eu só guardei o ouro. Eu falei, exatamente. É Porque isso assim, aí. o cara que tá em casa não vai conseguir ser eu. Ninguém vai Nunca, conseguir ser ninguém você. vai Só que conseguir. eu vou querer ser outra pessoa sem ser eu? É isso aí. E a tua comunicação tá aí. Todos os outros já existem, bicho. O Danilo se comunica sendo ele. Parece, Tabata, um assunto meio doidão, mas é muito concreto e prático. Você não vai conseguir se comunicar, você não vai conseguir se encontrar com alguém se você não for um alguém. E você é um alguém, você tem identidade, você tem nome, você tem história, você tem trajetória, você teve berço, você tem teus traumas, as tuas dores. O que é que você vai oferecer para o mundo a partir disso? A comunicação assertiva existe, é a tua. A palavra autoridade, etimologicamente falando, vem de autor, da tua capacidade em ser você quem de fato é. Eu gesticulo assim, eu trago essas palavras assim. Claro, eu sou o Denis, tem uma biografia aqui. Quem consegue ser melhor que o Denis se não for o próprio Denis? É isso aí, é isso aí, é isso aí. Só que a gente se moldou, né? Principalmente no mercado corporativo, que você traz esse recorte, a gente quer o tempo todo recebendo no dia 10, né? Então, a partir deste recebimento, a gente joga o jogo. Qual o jogo? Absolutamente violento. Que a gente esquece de fato quem a gente é, a gente vai se adaptando a partir do olhar do outro sobre nós, a partir de uma necessidade que talvez a gente tenha de ser aceito, o medo que a gente tem de errar, o medo que a gente tem de ser julgado, né? Isso esbarra total o nosso fluxo natural na comunicação. Cara, fui além agora. Total além. Depois eu falo. Não, além, eu vou Quer anotar. ir? Quer ir? Não dá pra ir? Não, Quer não ir? dá. Ah, não dá. lógico que dá Não? pra ir. Esses Não são dá. os mais legais, Danilo. Não dá porque eu vou ter que falar com você depois. Então você vai pegar depois? Então anota aí. Não, eu vou falar em off. essa. Eu queria saber se para você é nítido que existe uma diferença entre falar bem e gerar presença. Total. São duas coisas completamente diferentes. Quando se junta, bingo, golaço. Este é o meu trabalho, o meu propósito e o objetivo é fazer com que isso de fato aconteça. O encontro entre o falar bem e o que é falar bem, né? Aí a gente abre um outro portal aqui. Trazer minimamente uma mensagem organizada, com intencionalidade, que seja de interesse em comum entre você e para quem você está enviando, entre o emissor e o receptor. Agora, o marcar presença, isso está conectado com a tua autoridade, né? Eu sou o Denis e como Denis eu me encontro com você. Essa é o ponto mais alto da comunicação. Eu, como Denis, carrego a minha história, a minha trajetória e a partir disso eu estou aqui disposto, com interesse, a trocar uma ideia com vocês.
É louco, né? Quando a gente conversa com pessoas que têm a mesma vibe Parece que a gente liga a chave, né? Não, parece que a primeiro que parece que a gente se conhece tem uma caralhada de 12 tempo, né? É, porque, tipo, não parece que se conheceu agora pessoalmente agora. Isso não né? foi roteirizado, Não tá, foi gente? roteirizado. E aí, quando eu pego essa energia, eu falo, tá aí. O segredo tá aí. O segredo tá aí. Tá em você ir em busca de você Danilo, mesmo. Todas as pessoas que você admira, eu tenho certeza disso, meu irmão. Todas elas bancaram quem elas de fato são. Posso falar uma coisa pra você? Eu vinha admirando algumas pessoas e algumas eu perdi o encanto. E aí, meu pai falava uma frase que eu não lembro se era muito bem assim. Mais ou menos isso, eu não lembro ela certo. Mas às vezes você perde o tesão no seu ídolo, alguma coisa, quando você o conhece realmente, porque daí você vê quem é aquela pessoa, não é mais aquilo que você fantasiava que era. Algumas pessoas, pra mim, eu fiquei meio decepcionados quando eu conheci. Outras eu conheci de novo em um outro dia e entendi que acho que aquele dia que eu a conheci, ela não estava num bom dia. E outras eu falei, ixi, essa aqui, ela é uma pessoa aqui e é completamente outra pessoa pra trás. E isso foi me pegando. E eu tô me agora analisando aonde eu tava indo pro outro caminho. De, sei lá, Qual era o poder caminho me que você tava tornar indo? essa pessoa. Qual De que pessoa? séria na internet ou aqui no entendi. podcast mais sério, querendo falar bonito, tentando errar menos, porque a Tabata me corrigia em todos os podcasts que eu falo errado, e aí eu ficava assim, ela me cutucava, e eu tentando ser uma pessoa, brincadeiras que a gente fazia, que eu parei com todas. Porque aí corta o teu fluxo, meu irmão. mas Corta o teu fluxo. Pô, eu fazia a maior brincadeira legal que eu fazia no podcast, que eu falo assim, pô, cara, a gente É trabalha o teu junto. maior ponto de encontro, a tua verdade, tuas gracinhas, bicho. Ó, a gente trabalha junto. Há 21 anos. A gente faz tudo junto. Inclusive sexo. E eu parei de fazer esse tipo de brincadeira porque eu falava assim... pra não pegar mal. Pra não pegar mal. Só que você falando dessa maneira, eu acho que assim... Tem um porquê você tá aqui e tem um porquê que a gente entrou nesse assunto hoje. É onde eu tô querendo resgatar o Danilo. Claro. Que às vezes ele tava ali indo pra um lado que eu não Total. quero. Mas olha, Vamos Com contratar base o... nas referências, né? Lá vai. Ou alguém vende uma coisa ou alguém compra alguma coisa, né? Aí, ó. Mas vamos parar para pensar. Nós somos multifacetados, né? A gente tem o nosso lado responsável, o nosso lado O ser humano brincalhão, é assim, né? Todos nós temos as nossas características. Será que o que é ativado aqui é o nosso lado realmente mais reflexivo? Ótimo. Tem uma provocação pra vocês. O lado que a gente viaja na maionese mesmo. Por quê? Porque é permitido aqui que a nave está sendo comandada por nós. Sim. E nem é, às vezes, a necessidade de querer mostrar que a gente é polido, que a gente é inteligente. Sim. A gente, acho que depois de 4 anos e 4 meses de podcast, a gente não quer mais nada. A gente quer só deixar esse flow e fazer um Claro. episódio gostoso. Ótimo. Não é? Tá tudo Volta certo? lá. Tá. Tá tudo certo, vambora. Tem uma coisa. Eu sou ator, diretor de teatro, venho do teatro há muitos anos. E o que a gente menos faz no teatro é estar em cena. É quando a cortina de fato se abre, a gente está diante de uma plateia, é o que a gente menos faz. Para que a gente esteja ali, a gente precisa construir um mundo. Eu imagino que para estar aqui sentado na mesa, vocês também precisam construir o mundo. Este construir o mundo, talvez caiba aí o adulto, o responsável. Fazer o que precisa ser feito, ir no cartório, comprar as máquinas, tal. Ir no cartório, protocolar o nome, dar conta do administrativo, dar conta da burocracia, pagar o aluguel do espaço, fazer o cenário. Tudo isso o adulto faz. Mas quando bate o REC, quando vocês estão em cena, quando a cortina se abre, eu acredito que não seja o adulto aí. E aí a gente precisa resgatar a criança. Como isso, do ponto de vista bem concreto? A espontaneidade, a naturalidade, esse fluxo de vocês, que é o que vai dar bom. Aqui em cena. Ó, Mas pra você ver, eu isso... acredito que isso é natural. Mas a gente tá engessado. Por isso que eu subi ali, porque o Murilo quer falar. E aí eu fui ver ali que tava com o microfone ali. A gente foi porque às vezes ele quer falar. Olha lá. Ele carinha vai falar? dele. Não vou perguntar nada, mas eu tenho
poder de fala aqui. Muito bom. E que ele mesmo, ele veio me cobrando esses dias, pai, você tá precisando mudar algumas coisas, eu tô achando que vocês estão mais engessados, vocês não eram tanto assim. Não sei se é porque a gente admira as pessoas que estão sentando aí, e aí a gente dá uma travada, o que essa pessoa vai pensar de mim? Só que você me deu hoje um estalo de que foda-se o que a pessoa vai pensar. Danilo, mas Eu não olha me só, preocupo com isso. Entendeu? Essa reflexão, ela existe sempre, esse questionamento. Não é, encontrei, vou ser eu agora a partir de hoje. Bicho, a gente sempre vai se questionar. Será que eu estou sendo eu? Então é como cortar a unha. Deixar de cortar, ela cresce. É um movimento que a gente precisa ter, uma agenda diária de que eu estou sendo eu. Aliás, tem meditações assim. Eu falo meu nome diversas vezes quando eu acordo. Não deixa de ser uma meditação para eu lembrar de fato quem eu sou. Então, talvez o momento que você esteja passando são momentos que ainda passarão muito. Você está subindo de fase, conhecendo pessoas diferentes, entrando em ambientes que até então você de fato não entrava. Então, o questionar a própria identidade, eu julgo que seja um caminho infinito, meu irmão. É uma fase do Mário que a gente vai precisar passar, e toda fase que a gente passa do Mário, a gente vê, será que eu estou pronto para isso? Será que eu realmente sou o Mário que eu fui lá na primeira fase? Então, essa reflexão é legal pra cacete, bicho. Hoje o que eu acho mais gostoso, falando da minha presença no Acordo Podcast, eu falo presença, corpo, Sim, total, alma, total. membros. E membros. Você com alguns a mais, amor. É poder fazer o roteiro, fazer isso aqui fluir do modo que eu acho que acontece, que é mágico para mim. Antigamente ele era realmente pautado e pensado para dar muito conforto para o nosso convidado. Hoje não é que a gente não está mais preparado, mas a gente consegue voltar e enxergar até onde a gente consegue ir com quem está sentado aí. Mas olha só, outra provocação, desculpa te interromper. Você vai oferecer este conforto para mim se sentindo também confortável. Se você não se sentir confortável, eu, de alguma forma, vou captar que você não tá. E por que eu tenho que estar se você também não tá? Oferece o conforto pro outro, estando também confortável. Traga você, bicho. Que eu acho que tá acontecendo aqui. Você matou a charada. É a mudança de fase. Você vem e, assim, são ciclos que a gente vai fazendo na vida, ciclos. E a gente começa a ter os impasses, né? É isso aí. Você que se coloca no impasse, fala, e aí, pra que lado que eu vou? Continuo aqui ou volto aqui? E aí eu tô nesse momento maluco de filtrar o que tá certo, Mas o pode que ser tá delícia, errado. pode ser divertido esse processo. Tá sendo bom. É isso aí. E aí você senta aqui hoje e mostra que realmente eu tô no caminho. É claro que tá. Eu não tô tipo, Não, tô será? perdido. Quem que sou vou eu? olhar no espelho, espelho meu. Existe alguém? Não... Se você está fazendo essa autoanálise, você está se redescobrindo. Total. É a lagarta. Estou Total. saindo de novo do É casulo. uma redescoberta. O É. tempo todo. Porque, Legal demais. porque às vezes tá muito exposto nele coisas que antes não estavam, e ele tá se readequando. Ele tá se reprogramando É isso aí. praticamente. Eu acho que eu rompi algumas barreiras minhas mesmo, próprias. Porque a gente coloca... a gente se julga demais, a gente coloca a barreira Às na vezes gente você mesmo. põe um cercadinho. Exatamente. Aí você... Mas esse é o maior cercado de tudo, quando a gente bota ele. E aí Nós mesmos colocamos eles. Né? Você quer falar ou... Eu ia falar aquela hora que eu falei que vocês deixaram de ser vocês, não de máscara, mas a questão de querer ser muito profissional e deixar de ser vocês. Porque querer mostrar autoridade, de não fazer uma gracinha, de não falar uma besteira, que seja um palavrão, e deixa de ser vocês e querer focar no profissionalismo, entendeu? Isso aí. É que ele convive com os pais, Os os reais, dois. Os dois, os pais extremamente brincalhão, entendeu? Minha mãe no profissional e em casa é outra pessoa. Mas Minha acho mãe que no dá pra profissional, ela é seca. Isso, vai sim, não, Eu sou faz, objetiva. ela é objetiva. Mas dá pra ser objetiva com afeto, dá pra ser objetiva sem ser séria, dá pra ser objetiva sem ser sisuda. Não que você seja tudo isso, tô trazendo exemplos, tá? Nossa, você leu direitinho. Cadê?
Porque Gente, eu vou ali comprar uma caixa de lenço e já volto. Eu trouxe a bola. Não, porque vocês têm uma possibilidade real de trabalhar com o filho de vocês que vem vocês na vida real. E então ele sabe quais são as tuas cerejas. Então ele deve estar se perguntando, por que vocês estão escondendo essas cerejas aqui? Por que vocês estão escondendo esse jogo tão legal que vocês jogam lá fora, né? É porque às vezes nem todo mundo gosta da cereja, mas passar a mão no chantilly todo mundo quer. Mas aquele que não gosta da cereja de vocês, Tabata, é um processo seletivo natural. Talvez não valha a pena criar o mesmo ambiente que ele tenha junto com vocês. Curadoria. Você não gostou da minha cereja? Então talvez o bolo não seja para você. Que loucura quando a gente vai pra esse lado, né? É impressionante como é gostoso. Como o tempo passa tão rápido que você fala, cara, quando você tá... Sim. Porque você tá em evolução. Sim, isso Eu aí. acho que quando senta alguém aqui que a gente conecta, não que vocês que já passaram por aqui, cada um tem a sua parcela, que eu brinco que tem um Todo HDzinho mundo que se- nos ajudou com algo. Contribuiu. Contribuiu com algo. Total. Mas às vezes não acertou na mesma veia que acertou hoje, vamos assim dizer. Porque, pô, cara, o que a gente faz? A gente se comunica o dia inteiro. Como que eu vou me comunicar? Como que... hoje eu estava me comunicando que a gente estava com vazamento e eu fui surpreendido por uma fatura de 5 mil reais Perfeito. de água. Pô, super é que você vai barato. se deparar É que eu diante enchi aqui a região. Mandaram até pra você, você encheu O o Lago do Major. eu falei, enchi. Perfeito. Pô, cara, filmei, falei, olha o que tá acontecendo e tal. Eu sempre fiz isso com mais naturalidade. E eu fui parando de fazer. Eu falei, não, vou voltar a fazer. O que aconteceu? Quando o Danilo sobe um stories falando de autoridade, que eu também tenho que ter ali a gente sabe, a gente trabalha com isso, a gente tem que ter esse equilíbrio no Instagram, eu tenho poucos comentários. Eu fiz isso hoje, choveu no meu direct, a galera, pô, por quê? Eu entrei o Danilo. Claro. Então, hoje eu enxergo todas essas vertentes que eu posso ter, só que eu acho que com segurança deles. Com confiança, se sentindo protegido, total. Em saber quem de fato você é, meu irmão. Sabe, tá com um monstro de comunicação na nossa frente, que é você, e poder falar sobre isso, e você ficar lá e falar, pronto, a gente tá mais solto do que a gente acha que tá. Sim. Então, acho que quem tá assistindo em casa tem que, cara, olhar, Sim. vai buscar o Denis, cara, não vai buscar na rua, pelo amor de Deus, fica Manda, ele, seguindo. vai, ele vai deixar ativa a localização, você exatamente. manda o Uber buscar ele. Porque- Eu não estarei no Lago do Major. Falta alguém dar Sim. esse start, esse E estalo. até a autoridade, Danilo, eu entendo muito bem o que você traz quando a gente precisa oferecer minimamente uma autoridade por ali. Essa autoridade, ela também pode ser conquistada através da nossa vulnerabilidade. Tá. Quando eu digo isso, o que é vulnerabilidade? É quando a gente mostra o nosso lado mais humano. Se você demonstra a sua perfeição, bicho, o óbvio, o clichêzão, a perfeição não conecta. Ela até retém uma atenção, mas ela não cria laço. Ela não cria vínculo. Por que a gente gosta de filmes de super-heróis, por exemplo? Vou pegar o Peter Parker, o Homem-Aranha. A gente não se conecta com o Homem-Aranha porque ele é forte e carrega 3 carros. A gente se conecta primeiro com o Peter Parker. Fudido, não consegue pagar o próprio boleto. Órfão, criado pelos tios. Atrapalhado. Atrapalhado. Toda vez que ele vai falar com a Mary Jane, ele gagueja. Aí a gente olha pra ele e fala, já estive aí. Que cara legal. E aí, quando ele oferece um processo de transformação, que eu acho que é o produto mais vendido, né? A transformação do ponto A para o ponto B. Qual é o ponto A? Ele ficou vulnerável. Qual é o ponto B? Ele é forte. Ele tem uma intenção de salvar o mundo. Gosto desse cara. Ou seja, tudo isso para te dizer que a tua autoridade no Instagram, ela também precisa ser construída com base na tua vulnerabilidade. Então, quando você bota um vídeo hoje enchendo o Largo do Major, claro que vai dar bom. Quando você falar sobre algo que você faz, o nego vai se conectar com você. E quem não se conectar, talvez não seja, de fato, uma conexão que vale a pena. É muito mais fácil a pessoa se conectar com a Muito. dor. Lógico. Mas não na vitimização, né? Não. Que é o que... Não. Às vezes eu digo Eu isso sou para meus alunos, eles falam, não, mas eu preciso trazer a vítima. Não, não é a vítima. Não, é o real, é a dor real. É o real e o que é que a gente vai fazer com ela a partir disso? É mostrar. É tipo, como é que eles vão pagar 5 mil de água? Entendeu? Exatamente. Como? Pode ser com você fazendo um pix, eu vou deixar aqui. Agora, em que momento surgiu a terapia da comunicação? Eu percebi, Tabata, eu atendo muita gente. Trabalho com gente, trabalho com pessoas.
E eu percebi que grande parte das dificuldades não eram técnicas. Simples assim. Eu falei, não, peraí, esse cara não tem nenhuma dificuldade de fato na fala, na oralidade, no posicionamento. Ele só não se sentia seguro, ele só estava com medo da plateia, ele só não se permitia ao erro, ele tinha um medo do julgamento, afinal de contas, o que o outro vai dizer? Aí você percebe e fala, mas de onde que vem isso? Aí a gente vai precisar investigar. Esse processo de investigação da própria identidade, eu coloco terapia porque ali há uma possibilidade de cura para que você, de fato, não se sinta com medo a ponto do medo ser maior do que a vontade. Todas as pessoas que me procuram, Tabata, sem exceção, elas têm um desejo. E quando a gente tem medo, quando a gente sente vergonha, aliás, sempre que a gente sente vergonha por algo que a gente queira fazer, a gente nunca sentiu vergonha na vida por algo que a gente não quis fazer. Eu não quero fazer, não tenho vergonha. A terapia serve para que a gente investigue que medo é este, para que ele não possa e não para que ele não fique de fato maior do que a vontade que a gente tem em oferecer a nossa cara, em realizar o que a gente tem para fazer. Então esse processo investigativo, que é tudo que a gente está conversando aqui, quem eu sou, como é que eu busco minhas potências, antes de se desenvolver a gente precisa saber quais são as ferramentas que a gente tem. Então tem que ter uma investigação aí. Quais são as suas potências? Maravilhosa pergunta. Muito semelhante às tuas, Danilo. Eu tenho uma gracinha enfiada no toba, que eu preciso de alguma forma oferecer isso. E aí, como é que eu ofereço isso? Esse é o jogo. Eu tenho vontade de subir no palco e fazer minhas graças. Já consigo. Já é um baita ganho. Trabalho há 22 anos exatamente com isso. Talvez a minha maior potência, Tabata, seja a minha... Quando eu olho para alguém, eu consigo minimamente identificar a graça. Do ponto de vista prático, para não ficar lúdico. E olha que eu não bebi nada, hein? Não fumei nada para estar aqui. O pessoal deve estar achando que tem nessas garrafas, Mano, o que né? esses caras fizeram? Tomaram ayahuasca, né? É um portal que a gente abriu. Exatamente. Não. Essa pergunta é boa sim, a gente precisa saber das nossas potências. A minha maior capacidade, primeiro, eu monetizei meu hobby. Assim como o Danilo, eu sempre falei demais e sempre me encontrei com pessoas. Por que eu não vendo isso? Por que eu não sirvo isso? Mas eu acho que é a minha capacidade de leitura. Eu consigo minimamente ver onde é que você pode chegar. Onde é que a gente pode chegar a partir do nosso encontro, para que ele fique legal, para que ele fique gostoso. Talvez a minha potência seja essa. A minha disponibilidade para o encontro. Aí não entra um pouco do que eu falei para você, desse poder seu de adaptabilidade? Entra, porque eu me disponho a me encontrar com você. Então eu vou Exato. precisar me adaptar a você. Mas ao mesmo tempo, para me encontrar com você, eu preciso me oferecer para você. Senão não tem encontro. Aí vai ter monólogo. E para me encontrar com você, eu preciso me colocar em cena. Então eu me adapto, claro, porque eu tenho um interesse genuíno em você. No entanto, essa minha adaptação não é maior do que a minha própria identidade. Ela não pode ser. É uma miscigenação, uma mistura. Eu detecto que eu posso me encontrar com você. E como é que eu posso me encontrar com você? Ótimo. Eu preciso ali me encontrar com a Tabata. O que ela gosta? Olha a capinha do celular com a mesma paleta de cor das unhas. Ah, legal. Ela tá com um lenço aqui. Ah, boa. Ela é séria, mas ao mesmo tempo ela tem um olhar, porque se ela fosse séria mesmo, ela não teria casado com o Danilo, que é um bicho doido, 13, xaropeta. Então alguma coisa tem aí. Me adapto, mas me ofereço. Faz algum sentido isso? Total sentido. Faz. Mesmo, Tabata. Porque às vezes você tá meio... Cara, esse cara é muito doidão. Não tem. Ela é não casada tem com um isso. doidão, né? Então, Não tem. É que eu tô viajando aqui nos meus... Porque se você fosse Os séria meus de processos. fato, aí você não estaria. eu fui parado na rua uma vez, eu e a Tabata, mas há muito tempo. E isso eu voltei e coloquei isso pra Tabata esses dias. A pessoa olhou pra mim e falou, cara, preciso fazer uma pergunta. A gente tinha circulou na época, que era veículos de comunicação. Você não tem problema? Aí eu olhei pro cara, problema? Mas que tipo de problema? Não, você não tem dívida, boleto. Cara, eu nunca vi você triste. Você chega aqui toda manhã brincando com o cara do posto na frente, brincando com o pessoal. Você não tem problema? Eu falei, tenho vários, mas
Isso não abala a minha alegria diária. E aí isso você leu com isso. Não vou virar o tiozão do pavê, né? Mas A gente tem potencial pra isso, né? total. Mas você tá virando o Paquito da Mínima. Paquitão da mínima. Só que Maravilhoso. eu falo, cara, eu acordo feliz. Cara, eu tenho um corte meu na internet, eu falando isso, até os caras me zoaram, ainda colocaram o Juninho, obrigado, Juninho, colocou a Branca de Neve e tudo. Cara, eu sou o cara que acorda de manhã falando com o passarinho, com o cachorro, com o peixe. Eu desço, eu acordei. Primeiro ponto. Eu tenho mais um dia de vida, eu acordei. Então eu tenho que ter essa alegria. É difícil você ver eu de manhã, nem de ressaca acho que eu ficava mal-humorado. Existem situações que às vezes começam o meu dia de uma forma que elas me deixam mal-humorado, como qualquer ser humano. Mas eu acordo feliz, grato e feliz, sempre. E falante, né? Demais até. A Tabata e o Murilo falam, meu pai do céu. Acho que esse tempo que eu fico dormindo eu já preciso recompensar quando eu acordo. Você dorme quantas horas por dia, Danilo? Agora eu tô dormindo, tipo, estourando 7. E bem assim? É contínuo? Acorda pra ir ao banheiro? Às vezes, se eu tomar uma cerveja, alguma coisa, tomar muito líquido à noite, se eu tiver numa ligadão muito à noite, eu acordo. Mas, caso contrário, eu vou direto. Ótimo. Eu tenho uma boa... E você acorda bem assim, disposto? Já... Mas você já acorda no 220? Não no 220, mas no 110. bem feliz. Tá. E não tem nenhuma baixada, nenhum momento do teu dia, nenhuma agenda que você precise se recompor e ficar quieto Infelizmente sozinho? É uma máquina, hein? Porque eu dou uns tiros, né? Pá. Mas, por exemplo, eu preciso me recompor. Então, estar sozinho é fundamental no meu dia. Não, eu não... Em algum momento do dia eu preciso abrir essa agenda. Eu não tenho a questão do sozinho, mas uma coisa que eu tô pedindo muito e eles ficam me zoando é que depois que eu almoço, eu preciso de 15 minutos no sofá. Às vezes eu cochilo, vou falar pra você, tiozão do pavê, dou aquela mais assim, mano, é aquele... E volto 0. Mas eu preciso desse tempo pra mim, que eu acho que é onde me dá a baixa da digestão, né? Sim. Aí me dá esse porquê. Na hora da siesta, aí tá bem, 15 minutos. Mas é que é o que acontece. Eu acordo cedo e o meu horário da academia é das 11h30 ao 12h30. Então eu já chego e almoço. Então eu já tô da academia, o corpo tá assim, eu preciso dar essa desligada e vou. Começamos a dormir mais cedo, porque daí eu acabo acordando mais cedo. Então, mas só que o meu dia inteiro, se eu tiver atividade, se eu tiver fazer isso aqui o dia inteiro, eu fico aqui o dia inteiro gravando. Eu gosto do que desse momento que eu vivo agora, mas eu me via muito... Até a Tabata parou de fazer isso, porque eu pedi pra ela, e eu sei que é minha esposa, e ela não fazia na maldade. Porque de manhã eu acelerado. E ela, mano... Eu falei, ó, não... Daí um dia eu cheguei pra ela e falei assim, você tá me minando falando disso. Conversei com o Murilo também, porque é o jeito de eu acordar. Aí o que eu entendi com ela? Eu falei, eu tenho que respeitar o lado dela. Então, o Danilo, ele acorda, se ela tá no tempo dela, eu já saio, Esse vou é fazer você. outra coisa. Mas tem Porque outro. senão, eu acelero ela. Claro. E aí, eu falo, não quero falar agora. Isso aí. Então, eu tô nessa fase. E eu tô usando esse meu escape dessa maneira agora. Só que assim, entender... Você não deixou de se adaptar e não deixou de ser você. Não, eu tô adorando fazer terapia aqui. Porque eu me supro e me reabasteço na sua alegria e nas suas brincadeiras. O tanto Ótimo. que eu não brinco, Perfeito. você me reabastece nisso. Perfeito. Mas por que a Tabata não é mais assim, ou não é tão assim? Quem me conhece sabe que eu sou engraçada, mas não tanto quanto me vem na rede social. Aí eu coloquei aqui, porque eu era palhaça, eu era engraçada para ser popular, para agradar o outro e para ser aceita. Total. Hoje eu não vejo nem um pouco essa necessidade. Perfeito. Aí eu sou com as pessoas Bingo. que estão no meu convívio social. Ótimo, tá. Estão no meu círculo de segurança, Ótimo, vamos ótimo. assim dizer, Aliás, entendeu? me identifico muito aí também, tá, Tabata? Quando criança eu também fugia. Para fugir eu fazia uma piada. Para fugir eu lia ali alguma situação, fazia alguma gracinha, justamente para eu ter os meus momentos de saída. Né? Era um esforço para mim. Então, eu te ouvindo, se você está se esforçando menos, está dando bom. Porque o esforço é uma força excessiva. É de fato necessário para a nossa vida. Em alguns momentos a gente de fato se esforça. Mas na tua agenda diária,
principalmente no teu casamento, o todo dia não requer esforço, requer naturalidade. E se assim você está se esforçando menos, continue. Porque eu teria que me esforçar para querer ser engraçada para os outros. Ah, não, então não tem Você tá necessidade. entendendo? Total. Hoje. Agora, pra gente ter esse papo maravilhoso aqui, gostoso pra onde ele tá indo, isso pra mim eu podia ficar 5 horas fazendo, que Perfeito. não é esforço. Perfeito. É a diferença que eu me carrego com pessoas. E aí, onde eu me encontrei? No podcast. Na agência, eu ficava atrás do computador, tá no comercial. E eu precisava ver gente. Então, o que A acontecia? Tabata era do comercial. A Tabata sempre Olha foi do só, comercial. entendi. E aí, quando eu não ia com ela no comercial, a gente ia pra casa e falava assim, vamos sair jantar, fazer alguma coisa? Ela falou assim, eu não quero sair, eu quero ficar em casa. E eu queria sair, Sim, porque sim. ela viu gente o dia Claro. inteiro e eu não. E aí ficava nessa. Aqui eu me encontrei com um podcast. Só que eu gosto de gente. Eu gosto de todo final de semana ter gente na minha casa. Eu gosto de fazer um churrasco. Eu gosto de estar com meus amigos. Eu gosto disso. Eu diminuí o ciclo de amizade. Isso foi muito bom, porque aí você tá num outro ambiente. Infelizmente você muda de mesa. E meus amigos que não estão comigo não é porque eu parei de amar você. É que é um momento diferente da minha vida. E tem pessoas que estão muito mais próximas, só total. que eu gosto. E eu me carrego com pessoas. A Tabata já não é, e o Murilo também não é tanto assim. Chega final de semana, eles não querem ver ninguém. O que eu quero? Claro. Fazer um churrasco, eu quero Claro. ver, eu quero sair, eu quero fazer alguma coisa. Só que o podcast me ajudou a ser menos assim. Porque na semana que eu gravo a semana inteira, o meu final de semana eu quero um pouco de paz. Por quê? Sim, sim. Eu já falei com pessoas, eu já Claro, estive com total, pessoas, você eu já já supriu aí. estou energizado. com Era isso. o que eu ia te perguntar. Como é que você se recarrega? Falando com as pessoas, com pessoas. Olha só. Eu gosto de me carregar perto de pessoas. Entendi. Mesmo algumas me sugando Sim, da energia, sim, sim. mas Sim, eu sim, gosto sim. de estar com pessoas porque eu me carrego dessa forma. Aí eu tenho minhas aulas de escape, eu gosto de mexer no jardim, eu gosto de mexer com planta, Tá. meus bichos, tudo, eu gosto disso. Mas o meu forte é estar com E pessoas. você se sente realmente se botando na tomada quando você tá com pessoas? Completamente. Vou te dar o exemplo de hoje. Faz tempo que a gente não gravava à noite, Sim. tá? Eu mudei da noite porque eu Eu ficava muito... lasquei a agenda de vocês? Não, eu ficava muito acelerado, porque a gente ia num nível e eu acabava jantando tarde e eu não porque queria mais isso. É porque termina aqui, mas não termina. Ah, sim. Porque termina a gravação, termina o nosso tempo de bater papo, aí termina o nosso jantar e a gente ainda tá falando sobre o que aconteceu. Perfeito. Então, o nosso dormir Sim, tava sim, um indo processo, meia-noite e né? pouco. E Ritual hoje... longo. Aí a gente mudou. Então, assim, eu voltei os episódios pra 19 horas. Então, quando for entrar ao vivo, vai rolar. Por isso que você já virou uma cobaia pra gente entender como que Ótimo. vai. Eu quis voltar os episódios pra noite, porque a gente tá fazendo menos ao vivo. Eu quero voltar, mas eu quero colocar eu e a Tal um crivo. Pô, vai ter 1 ao vivo por mês, 2 ao vivo por mês, pra gente entender no dia, pra que no próximo dia não esteja tão cansado. Só que a Tabata falou uma coisa e ela, não precisa nem olhar pra ela, ela vai te responder. De manhã eu tava com pessoas aqui porque a gente tava quebrando tudo. A hora que eu desci no final do dia, acho que era umas 4h30, a Tava falou assim, nossa, tá com o zoinho murcho, você tá cansado. Sim. Porque eu fiquei muito tempo sozinho. Porque a Tabata e o Murilo saíram, eu fiquei sozinho, tá arrumando coisa pra fazer. Já tava me dando aquela baixa, falei, nossa, ainda vai ter o podcast, vai ter que gravar. Pergunta pra ela como tá meu olho agora. Se eu tô desligado. Entendi. A entrega tá 100%. E interessante, Tabata, a pergunta que eu te faço é, quando você se sente suprida ou de alguma forma alimentada pela graça que vem do Danilo, é como se você não sentisse mais a necessidade de tomar conta da cena, já que ele toma? Eu não sei se seria isso, mas o modo de dar risada com o modo dele ser leve e brincalhão, parece que é a risada à bateria. Ah, tá. Não é pelo fato de você não estar ali tendo que fazer isso, ocupando esse espaço, já que ele ocupa. Não, porque às vezes entre os dois no modo Entendi. piadinha, Muito bom. aí ele bate de um lado, eu rebato do outro, entendeu? Aí entra Aí fica os dois aquele no campo, circo. aquela Entendi. batalha de risos, Entendi. entendeu? Mas não é sempre, porque às vezes só eu ficar dando risada, dando minhas gargalhadas, que ele fala que parece de bruxa, meia hora pronto, já me dá aquele cortisol, já não existe mais no hoje, né? corpo, tá Ótimo. tudo certo. Hoje foi engraçado, porque a Tabata não aguenta o jeito que eu falo com o chat GPT. Ela não aguenta. O Murilo fala assim, mas não é Você possível. fala áudio? Você Eu... é doido, né? Não, Porque eu também não cheguei nessa. Eu tenho dificuldade, eu escrevo. Não, Não. então, eu parei. Já Ah, ó. parei, já tô pedindo pra ele me responder em áudio já. Eu já tô... Que doideira! Aí ela tava... Mano, ela tá sentada na mesa do meu lado, eu escuto ela rindo.
Porque é o jeito que eu falo com o chat. Mano, chat, você... Aí depois Eu vou falar pelas entrelinhas. Ele pediu pro chat dar uma descrição. E ele virou e falou assim, não, porque a pessoa é um companheiro. Ele, não, chat. Ele voltou. Ele, não, chat. Não fale esta palavra companheiro porque remete a uma figura política. Sim. Aí eu comecei a rir do nada, porque o que Maravilhoso. ele tá falando isso Ele já tá se relacionando de fato com o chat pro GPT, né? chat? Eu Daqui a pouco eles estão brigando, daqui a Não, pouco eles... Eu Não, posso comecei falar? a rir de uma tal forma, porque eu falei, é incrível, eu não conheço, não sei Do se nada tem ele pessoas sai que da fazem mesa, isso. começa a mandar áudio assim, não, teria que ser feito isso. Falei, não, tá trabalhando. Chat, consegue fazer uma alteração? O cara Olha, conversa com o que chat, cara. O cara loucura. conversa com o chat. Não, e velho. esses dias, se eu colocar o meu chat, vocês vão chorar de rir. E esses dias eu tava falando com ele, eu falei, chat, o negócio é o seguinte. Cara, você tá enrolando demais, tá falando demais, tá parecendo eu. Eu quero que você seja direto, eu não quero que você fique E tudo áudio, tudo... tudo no áudio. Tudo Daí no áudio. aí eu falo assim, você precisa ser direto pra mim. Vamos ser direto. Ele, coisa maravilhosa. E eu falei que não precisa ficar me elogiando tanto assim. Porque fica, não, porque essa ideia foi Nossa, muito que boa. Eu falei, ideia não, maravilhosa, mas, Danilo. ele já te leu, ele sabe que você gosta. Eu falei, mas ele não precisa me elogiar. Meu irmão, eu tenho dificuldade pra escutar justamente esse desenho vocal. Eu falei, cara, eu não consigo conversar com esse desenho robótico. Pega um O dia... Waze. Pega um dia que você esteja completamente... Um final de semana, que você sabe que seu celular vai ficar de boa. E permita-se brincar dessa forma. Caramba. Os primeiros 5 minutos você vai se achar ridículo. Aí, quando tiver nos próximos, né? Assim, dando aquilo 10 vai minutos. virar familiar, né? Você vai virar e falar assim: que Porque meleca que eu tô fazendo aqui. Mas depois você vai virar e falar assim: nossa, faz sentido, otimiza mais ainda meu tempo. Ah, não, Porque eu tô total. caminhando, porque eu tô Total. fazendo tal coisa. Ah, eu não total. tenho que pensar na digitação. Sim. Você não Ah. tava comigo no mercado. Eu tava sozinho. Agora que eu lembrei, eu tô falando com o chat. Aí eu entrei no carro e falei, chat, eu vou precisar mudar seu nome. Daí ele, qual nome você achava? Eu falei, qualquer nome, porque eu na fila do mercado, ô chat, faz tal coisa pra mim, fica chato. E é realmente chat GPT? Aí ele poderia, eu falei, eu vou te dar o nome, eu vou pensar no nome, porque daí é muito mais fácil eu Ah, falar não, aí- assim. Fala, Arthur. Abreu, tudo bem? Então, ó, aquela transcrição que a gente fez, a gente podia mudar. A pessoa vai achar que o cara tá falando Não, que o cara, chat é concordo, maluco, né? total. Mas assim, aí eu vou falar pra todo mundo que tá em casa. Chat GPT, cara, ele te ajuda demais a auxiliar o que você já sabe. Simples. Porque tudo que eu peço é o que eu já construí e eu peço pra ele Ah, melhorar tá um como se eu prompt estivesse ali, conversando né? com alguém. Então, as pessoas não entendem. Se a gente fez uma leva de episódios com IA, a gente tá desenvolvendo a própria IA do acordo, que vai ser um agente de atendimento. Que vai, a gente tá Que nessa... vai falar. Vai falar. Provavelmente vai ser a minha voz, mas uma coisa aqui, voltando pra deixar você falar, senão só eu falo. Eu tenho uma pergunta pra fazer. É muito engraçado, Denis. Eu não gostava de vender. Não me senti um bom vendedor. E eu tô fazendo algumas ativações com o acordo. E o que eu tô mais gostando de fazer é quando a pessoa dá abertura pra eu mandar um áudio ou uma call. Eu tô me encontrando nesse ponto. Não, tanto que eu achei, vou confessar pra vocês, tá? Um absurdo a Tabata ser do comercial e tinha que estar os dois no comercial. Mas aí eu falo isso e o Danilo fala É um que lá, absurdo. lá chega a Tabata com papo de coach. Toda habilidade que a gente joga pro outro ou que a gente acha que a gente não tem, Perfeito, também acho. A É gente nossa, possui. Né? Ah, total. porque A gente se só eu consegue ver no admiro, outro. se eu admiro no outro, Bingo. a gente admira aquilo que a gente tem, só que ainda a gente não Bingo, descobriu bingo, ou bingo. não olhou pra isso. Bingo, bingo. Então por isso que ele tá gostando, Aliás, porque ele ama fazer o podcast. Eu vou além, Tabata. A gente só consegue enxergar no outro aquilo que a gente tem. Porque se a gente não tem, o que é que a gente enxergaria? Então, quando ele te coloca pra vender, E quando a gente enxerga no Eu outro, tô aqui, viu, gente? Que vocês o chat tá aqui. né? E quando a gente enxerga no outro lamentação, vitimismo, Tudo. ou Tudo, prepotência, Tudo. mesmo assim, Eu brinco dizendo que. porque tudo- é diferente o enxergar Perfeito. do sentir, Sim. eu estou vendo que você está nessa situação, então eu estou falando a respeito que você está se lamuriando demais. Agora, quando você se irrita, eu entendo que existe realmente. Eu já joguei para você, eu já identifiquei em você coisas que eu tenho sobre mim. Mas e só achar também? Difícil fazer e trazer esse diagnóstico preciso. No caso de vocês, tem uma familiaridade aí. Nem sempre é o que pertence a nós que estamos projetando. Mas numa média,
Eu costumo dizer, Tabata, que tudo o que sai da nossa boca pertence a nós. A gente está falando do sofá, mas no fundo, a gente está falando de nós. A gente está falando da madeira. Ah, a madeira é assim, a madeira é assado, eu acho que eu faço. No fundo, nós estamos falando da gente o tempo todo. Então, quando a gente projeta, né, não só a graça, a venda, mas também o vitimismo, é porque de alguma forma isso também está presente em você. E hoje, Vai, fala como- pra ele o que você fala pra mim. O quê? Não vem com esse papo de coach, não, porque eu mas olho papo pra coach, ele. né? Não, porque eu Papo olho coach, pra ele e eu total. falo assim, ó, você não tá tá falando de projetando, mim, hein? você Você tá tá falando de projetando, você. hein? Tudo bem, mas assim, o chileno já ensinou a gente há muitos anos atrás. A resistência. sobe porque é marido e mulher. A resistência já sobe o que ela fala pra mim, a minha Ah, resistência já total, sobe pra eu não total. aceitar. Sim, total. Mas agora, Denis, a gente já fez bastante consultoria grátis aqui. Mas como você analisa quando o perfil do seu cliente? Quando você fala, qual a dificuldade que você tem? Porque aqui a gente tá num papo super descontraído, só que no tete a tete ali com Sim, a sim, pessoa sim. só. Tá diferente. Aonde você vê a barreira que tem neles? Qual a dificuldade que você vê de como você acionar isso dentro da pessoa? Como? É. Quando você, A partir- porque você já falou aqui que você Perfeito. sabe fazer a leitura. Perfeito. Como você introduz isso na pessoa? Maravilhoso. Exercício prático, Danilo. Sempre exercício prático. Eu identifiquei, por exemplo, grande parte, generalizando em linhas gerais, qual é a maior dificuldade que as pessoas poderiam ter? Se eu tivesse que trazer um núcleo central, medo do julgamento. Talvez num segundo ponto, medo do erro. Essa quase ojeriza da gente fracassar, né? Não posso fracassar. Eu não posso causar nenhum mal-estar, né? Aí vem o agradável, vem a nossa necessidade de se adaptar. Ok, identificamos um núcleo ali. A partir daquilo, movimento prático. Aí entra, de fato, a comunicação, que é o que difere o meu processo de qualquer outro voltado para o campo do autoconhecimento. É comunicação, a gente vai precisar ir para o campo da ação. Então é sempre uma customização que eu faço. A partir do que você me traz, eu construo exercícios práticos para você, e pode ser desde gravar um áudio numa declaração de amor para a mãe, seja para pedir desculpa para a própria filha. Então a gente consegue identificar, hoje você vai precisar ofertar um produto para alguém. Hoje eu preciso que você grave uns stories. Hoje vamos fazer uma agenda diária onde você vai me entregar ali durante 7 dias um boletim diário do que você está passando naquele momento. São sempre exercícios práticos voltados para o campo da exposição. Eu levo sempre os meus mentorados e os meus alunos para a ação. Eu respeito muito o processo psicoterapêutico. Eu faço, tá em dia, mas em muitos casos, essa é a hora que os psicólogos querem me matar. Muitos casos, muitas situações do processo psicoterapêutico convencional, a coisa fica muito no mental. Aí aqui vira uma masturbação mental. Tá, o que eu faço no campo prático com tudo isso? E aí eu ofereço uma provocação. O que é, do ponto de vista conceitual, o que é comunicação? É o que você faz com o que você sente. Onde você tava guardado há tanto tempo assim? Desconhecia porque... Tava aqui em Atibaia, tá? É, 5 minutos daqui. porque tem muita pessoa que precisa do seu trabalho. Muito. É impressionante e assim, mentalmente eu já listei várias. Porque o primeiro, você já, o Thiago Nigro, eu tava vendo um podcast dele hoje com o Joel, eles falaram isso, é o medo do julgamento. A pessoa, a primeira coisa que ela tem. Porque Esse aí é o ela maior. não tem esse apoio na casa, ou Sim. do parceiro, ou de alguma... Fez o primeiro stories, vai virar blogueiro agora? Sim, Pronto, sim, o cara já total. começou o julgamento. E aí já travou. Eu acho que todo mundo precisa de um mentor. Eu cheguei a essa conclusão agora. Todo mundo precisa de gente, né? Exato. Porque... Aí a gente volta pro início do papo, né? A gente não vive sozinho, não tem como viver Não dá sozinho. pra ficar na caverna. Agora a galera tá falando aí pra você entrar no modo caverna, né? Você sai da rede social, você volta. Mas é muito engraçado. A maioria das pessoas que tá falando isso são grandes na rede social. Então ele sumir por uma semana Exato. não vai afetar a vida dele. Agora o cara que tá começando e deu um burnoutzinho ali, se ele sumir, ele sobe de vez. Ele desaparece. Então eu acho que tem uma linha Total. tênue aí que as pessoas... Aí entra na patologia que a Tabata também trouxe, na que depressão. eu tô vendo muitas pessoas falarem sobre algo, eu não vou citar nomes aqui, só que assim, eu considero alguns caras grandes na rede social como o ET. O que o ET faz, funciona. Não é o que ele faz, ele fala, faz igual, não vai funcionar Sim, sim, pro sim. cara que tá aqui embaixo. Sim.
Então, o Denis vem e fala, não, porque Danilo, você tem que fazer isso. Pô, eu vou escutar o Denis. Só que daí vem o grandão e fala, não, o Denis tá falando pra você, ó, porque você tem que fazer o que eu faço. Aí o cara, esse que tá o problema das pessoas, ela vai no que tem o maior número de seguidor, esse aqui me falou, eu vou fazer isso. Só que, cara, Danilo, o que aquele cara fizer vai Mas funcionar. olha só, meu irmão, olha só, outra coisa. Aquele cara fez, porque foi aquele cara que fez pra ele, diante dele, com base nas perspectivas dele, no olhar dele, do jeito dele. Se você repetir, bicho, você Vai não é funcionar. ele. Você acha a tua forma, encontre o teu jeito. Não tem a mesma identidade. E eu não digo nem ambiente externo. Eu entendo quando você diz os ETs, mas eu puxo para algo ainda mais profundo. O que o Flávio Augusto fez diante da trajetória dele, vamos pegar um dos ETs. Ele fez diante de um contexto que pertencia a ele, no ambiente dele, com base nas vontades e nos desejos que ele tinha naquela época. Eu não sou o Flávio Augusto. E ele foi tudo aquilo sem aparecer. Hoje ele aparece porque ele viu que ele precisaria estar aparecendo? Não. Eu tô com uma dificuldade comercial agora, Danilo, que talvez vocês possam me ajudar na escala, porque o meu trabalho é muito customizado. Ele é de fato singular, justamente por isso. Se eu tivesse uma apostila, uma cartilha, eu venderia. Mas eu não acredito nessa apostila, eu não acredito nessa cartilha. O que deu certo para você não necessariamente vai dar certo pro Murilo. Você é o Danilo, não é o Murilo. E isso é total comunicação. Por que eu vou te imitar? Talvez tenha ali, evidentemente, você já foi para a Espanha. Me fala o que você achou da Espanha, me fala o que você gosta ali na Espanha, me fala os restaurantes que você gostou, e aí eu posso tentar, mas eu trazer os teus gostos, as tuas particularidades como, de fato, uma verdade absoluta. Mas Acabou, evidenciar o que é bom para se comunicar bem e o destacar coisas que não fazem sentido para um bom comunicador, um bom palestrante, claro, tem você linhas consegue gerais. formatar. Linhas gerais. Aí o restante você deixa individualizado. O modelar que a galera É fala como na se- internet, é como ok. se- é. Você olha lá o que a pessoa fala, o que ele fez, tal, mas é com a sua essência. O que eu tô vendo que as pessoas estão tentando é copiar a essência do outro. Isso. O que deu certo pro Isso Denis, não vai dar certo pro Não Danilo. vai dar. O Denis fez teatro, certo? Então, se o Denis fosse copiar um monte de outros atores, os caras deram certo. Não é a mesma coisa. Total. Quando você fala da sua escala, eu acho que o seu maior ativo são as pessoas que você transformou. E não existe uma fórmula mágica. Cada pessoa você transformou de uma maneira. Porém, essa pessoa foi única. Você descobriu nela algo que ela é ela. Então, hoje, o seu comercial, vamos assim dizer, são as próprias pessoas que você tem que fazer com que elas posicionem você da maneira que você é e o porquê que você mudou elas. Perfeito, mas como é que eu escalo isso? Porque eu ainda vendo a minha agenda, eu ainda sou um prestador de serviço. Embora eu tenha 2 CNPJ, eu vendo a minha agenda, Danilo. Como que eu vou treinar um cara para ter este meu olhar? Para que eu saia da operação? Não, você não vai conseguir sair totalmente porque você está envolvido. Perfeito? Mas você pode fazer... Se eu customizo, eu ainda preciso encontrar. Porque eu concordo com você, tem um esqueleto, tem um estofo ali que eu consigo mandar para todos. Em linhas gerais, o que funciona? Isso aqui é geral, humano. Mas a cereja do bolo é o que vai dar o tal do destaque. E essa cereja do bolo, ela é costurada de forma singular. De forma personalizada. Para mim, isso tá mais do que ok. Existe como, tá? Isso aí a gente não dá o beabá aqui agora, a gente costura porque Vou até no toalete. a minha especialidade é arquitetura multicanal. Então, Maravilha. eu já entendi Tá exatamente... vendo, Danilo? Quem não compra, vende. Quem não vende, compra. Não, mas eu já entendi exatamente até onde a gente vai no modo vamos para todos. E esse modo vamos para todos, a gente ainda pode separar por módulos. O modo, tipo, básico, quem quer uma mini degustação e quem perfeito. quer o prato todo. Isso eu já consigo fazer. Entendeu? E a gente pode fazer a sequência de 5 pratos, a sequência de 7 pratos, que daí demanda a tua hora, ou a gente vai na questão de grupo ou de hora individualizada, que a pessoa escolhe.
Eu ainda tenho uma dificuldade muito grande de, nesse segundo conteúdo mais personalizado, de como eu ofereço isso de um jeito sustentável. Meus boletos estão pagos, Tabata? Graças a Deus. No entanto, tem um teto. Não, a gente faz um PMG aí. Tem um teto. Faz um PMG. Só que daí a gente entende para onde a gente coloca cada pessoa no seu produto. Isso aí a gente conversa daqui a Ótimo, pouco. ótimo. Eu tenho uma pergunta que eu deixei aqui, já pronta, sobre a forma como alguém comunica. Revela sobre a sua relação consigo mesmo? Ah, total. Totalmente. Não tem como esconder, aliás. A pessoa se entrega quando ela vai falar do sofá. Aliás, a gente se entrega o tempo todo. A gente está na exposição, Tabata, o tempo todo. O tempo todo a gente fala da gente. É que o sujeito ainda não trouxe isso, de fato, para o modo consciente. Mas ele se entrega o tempo todo. As referências, para onde ele vai, quais são os... Dá para perceber em 5 minutos de papo. As crenças, sabe, essas coisas. Visível. Em letras garrafais, fica estampar os medos, os desejos, as vontades, por completo. Então a resposta é sim, totalmente. Assim que a pessoa abre a boca para falar sobre qualquer outra coisa, ela já está se entregando. Ela já traz a tua identidade, a tua personalidade, mesmo sem querer, né? Mesmo sem aquilo ser intencional. É legal, tem coisas que eu tenho que tomar cuidado para falar, mas em algumas falas nesses dias aí eu detectei uma insegurança da pessoa dar um próximo passo de acordo não com os meus entregáveis, mas de acordo Sim. com ela. Sim. Tipo, será que eu vou para esse caminho? Será que eu estou disposto a isso? Será que é o meu momento? Então era muito mais não sobre o meu produto, a minha oferta, e sim sobre será que Total. Sobre o outro. Né? eu tenho que fazer isso mesmo? Eu vou me comprometer de fato a ter que, entendeu? Então é legal você falar sobre isso porque A gente se entrega o bate tempo todo. demais e as pessoas ainda se perdem na parte de falar. Elas têm receio, mas o receio muitas vezes é dela mesma. Ah, total. Medo interno. Medo interno. É o que mais bloqueia o tal do fluxo, né? Do fluxo natural. Esse flow, né? O que seria esse flow? O não esforço. Eu olho, eu observo, eu respondo. Eu não penso, não racionalizo. Aliás, Tabata, o que a gente menos faz é se comunicar. E o que a gente mais faz é se defender. A gente se protege o tempo todo, né? Nesse modo reativo, né? Eu tenho que entregar, eu tenho que produzir, eu tenho que alcançar meta, eu tenho que provar que eu sou foda, eu tenho que... o tempo todo eu tenho que. Então a gente deixa de se comunicar e a gente passou a se proteger. E porque tem tanta gente competente que não consegue se posicionar. Porque a capacidade técnica nos leva até um determinado ponto, depois o jogo passa a ser outro, né? Capacidade técnica, isso aí. Eu tenho uma frase que eu tô levando muito em consideração pra mim, como e pro podcast. O esforço vence o talento e a gente sabe disso, né? A pessoa ela pode ser o mais talentosa possível, mas se ela não for esforçada, se ela não for ali fazer, quem que vai saber que ela é Perfeito. talentosa? Perfeito. E quando você fala dessa maneira, de que as pessoas elas têm que se autodescobrir, acho que esse é o primeiro ponto. Se autoconhecer, total. Se autoconhecer. E às vezes sozinha ela não vai conseguir fazer isso. Difícil. Porque se o ser humano ele fosse tão autocapaz sozinho de fazer tudo, ninguém precisava se casar, ninguém podia nada e poderíamos voltar a morar em cavernas, porque a gente não precisaria de outro ser humano. Só que fica uma coisa muito importante que você falou, eu acho que nesse podcast inteiro. O autojulgamento. A pessoa precisa de alguém do lado dela, e não é porque eu sou casado com a Tabata, não. E, cara, a gente um motiva o outro. E quando a gente passa do limite, um chega pro outro e fala, cara, tu não tá me ajudando. Se você começa a continuar falando assim, Total. você acaba prejudicando. Porque o incentivo, ele vem de quem tá do seu lado. Perfeito.
Então, às vezes, o cara tá ali, ele quer ser o melhor comunicador. Aí ele faz uma graça na internet, a mulher dele fala, mas que bosta, hein, que você tá fazendo? Ou vice-versa, o marido fala assim, você não vai agora ficar gravando um videozinho do você fazendo caneca. Aí trava demais. Mas olha só, bingo, esse é o jogo, Danilo. Mas se a pessoa escolheu uma outra pessoa assim, é porque deu match. Sim. E deu match é porque ela acredita nisso. Aí não é a hora dela conhecer um Denis e destravar ela? Ah, total. Aliás, trouxe o livro. Ó, Pra livro! vocês. O meu melhor presente dos últimos anos, livro. Para vocês, Desengasga, Fala Bem Não é Talento, é Sobrevivência. Tem um trecho aqui que eu coloco exatamente isso, Danilo. O ápice da comunicação é o casamento. É o maior encontro que a gente tem na vida. Partindo da premissa de que ele será eterno e infinito, né? É o maior encontro que a gente tem. E sim, a maneira como a gente se julga, e se a gente escolhe alguém que está o tempo todo nos oferecendo esse juízo de valor, essa baixa nota de corte, qual a possibilidade da gente se expandir? Nenhuma. A pergunta que eu te faço é, por que aquele sujeito escolheu aquela pessoa? Por que no meio de tantas foi aquela que ele escolheu para... É porque de alguma forma aquela pessoa dá o que ele inconscientemente está querendo e buscando. Grande parte das nossas dificuldades, Danilo, são traumas do passado. E o que é um trauma? Uma memória de bosta. Simples assim. Memória de merda. E aí aquela memória tá lá. E aí como se a gente realmente trouxesse ela o tempo todo. Eu cheguei aqui, Danilo, eu trabalho com gente neste formato, nesta dinâmica há 12 anos, com comunicação há 21, 22. Eu tive inúmeros traumas com o palco e com a fala. Lembro de professor meu de matemática com 8 anos, talvez não sei qual era a intenção dele, mas ele me expôs, ele sabia que eu não sabia dar conta e ele me chamou. Denis, quero que você dê a resposta. Ele sabia que eu não sabia. Eu fui ridicularizado, fiquei anos absolutamente travado, engasgado. Tive que aprender, é que essa palavra tomou proporções, né? Mas eu tive que, de fato, ressignificar aquilo. Então, quando hoje as pessoas me ouvem, pô, como você fala bem, tem o dom da comunicação, né? O dom da comunicação também é uma baita de uma vitimização, né? Já que ele tem o dom, não preciso treinar, porque ele tem o dom, eu não sou capaz de fazer isso. Que dom, bicho, é um treino. Tive muita dificuldade de fala, busquei o teatro justamente para que eu pudesse encontrar novos lugares, outras possibilidades. Então, trazendo para a tua pergunta, se eu continuasse acreditando naquele Denis que foi ridicularizado e julgado, eu jamais estaria aqui. Mas aí a gente ressignifica. Toda desgraça é uma graça em construção. Olha o papo coach de novo, Tabata. Mas eu acredito realmente nisso. Aquela desgraça do passado se transforma em superpoder, Danilo. Quando eu hoje encontro com uma pessoa, eu falo, bicho, já estive aí. Nenhum aluno, aliás, nenhuma pessoa que você vai se encontrar na vida, de alguma forma, ela não vai deixar de ser familiar para você. Se ela não é familiar, você não vai se relacionar com ela. Então, todos os nossos alunos, todas as pessoas que a gente se relaciona na vida, é porque de alguma forma tem um match. Os alunos que me procuram, eu falo, bicho, aliás, eu tenho um perfil de aluno, senão ele não seria meu aluno. São alunos que passaram pelos mesmos processos que o meu. Vários traumas, várias memórias de bosta, aí você fala, é bingo. Há 10 anos, Danilo, que eu recebo, 10 anos, Tabata, que eu recebo gente que tiveram os mesmos traumas que os meus. Eu tive vários, você pode, exato. Inclusive da escola, de professor, e foi coincidência, mas era uma professora de matemática. Matemática também? Ela Vamos falou proibir matemática? Que eu não ia ser ninguém na vida. Olha, Falei, essa verdade. frase célebre. Né? Aí a outra falou pra mim que eu tava amarrando o sapato, ela tira eu tava com o sapato assim, ela falou assim, tira a pata de cima da cadeira. Eu falei, quem tem pata é animal. Não, marginal também, porque eu tinha vindo da noite pra manhã e tinha essa rixa rixa. Quem era da noite. E isso dentro da sala de aula. E aí você é ridicularizado, porque você fica afastado, porque quem que é, isso aí eu vou, se te cortar e alguém quiser brigar também, aí cada um faz o que quiser. Quem que é a autoridade numa sala de aula?
Professor. Professor. Se o professor te deixa você ridículo, se o professor faz alguma coisa com você, a autoridade não é ele, o que a sala inteira faz? Olha pra você Claro. do jeito que o professor fez. Total. Então, infelizmente, ou felizmente, virei homem, vamos assim dizer, e não sou ninguém na vida, só que não vitimizei isso. Mas isso ficou no meu subconsciente. Fica. Porque minha mãe era chamada na escola porque eu fazia o quê? Falava demais. Ótimo. Você tem que conversar com esse menino. Então você ele também, tem assim que como parar eu, de falar. monetizou teu hobby. Eu monetizei meu hobby. Hoje você vive Cadê essa professora que eu vou fala. mandar o link pra ela da do sua evento? fala. Mano, dava pra ficar 2 horas aqui e tal. O que Nossa! destrói a autoridade de um profissional na forma que ele se comunica? Belíssima pergunta. Não sei se tem o quê, né? Acho que dá pra elencar várias. É difícil. Difícil trazer uma isolada, nada é isolado, né? Mas aqui talvez a gente consiga assim trazer uma imagem para ilustrar. Eu vou ser repetitivo. É a autoridade que não nos oferece vulnerabilidade. É uma autoridade que não nos oferece a humanidade, a tua singularidade, as tuas histórias. Autoridade sem tragédia, autoridade sem a jornada do herói, né? Autoridade sem a humanização, eu acho que tem data de validade. Essa autoridade buscando o perfeito, numa necessidade de acerto, de aplauso, né? No teatro a gente tem um termo maravilhoso para isso. O ator que faz graça de acordo com a plateia vira putinha da plateia. Ele esquece o texto, esquece tudo para ficar ali fazendo graça, receber esse confete, né? Então, de alguma forma, essa autoridade que se torna refém da plateia faz aquilo que ele julga que a plateia esteja esperando. Ele constrói a autoridade dele baseada num aplauso, numa necessidade de aceitação. Tem prazo, né? Não se sustenta. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que eu acredito nisso, agora não é nada científico, mas eu acredito que o ser humano possui essa intuição de acreditar e não acreditar. Mas você falou agora disso que acontece no teatro, né? Da pessoa que está ali, ela começa a fazer a performance dela de acordo com O movimento da o plateia. Isso. movimento da plateia, que para mim é como se fosse um termômetro para ela que está indo num caminho legal. Perfeito. Danilo que fez a reflexão esses dias, eu até brinquei, é que a gente não brinca com o nosso relacionamento na rede social. E quando as poucas vezes que a gente fez isso, deu bom, deu um alcance legal, uma distribuição, que foi o que ele virou e falou a respeito de quando ele fala de um corte, não Perfeito. repercute, a gente postou a vulnerabilidade Total. da água, foi. Perfeito. Colocar isso em pauta também não é um termômetro para buscar novamente a atenção da audiência? Você tá Não em deixa de busca do ser, quê? não deixa de ser uma retenção, não deixa de ser uma retenção, mas eu digo que é uma retenção honesta, genuína. As histórias pessoais nos conectam. O único momento que a classe presta atenção no professor de história, quando ele fala sobre Mesopotâmia, é quando ele abre um parênteses e diz: vocês não sabem o que aconteceu na minha casa ontem. A sala inteira faz... Então, sim, quando a gente constrói uma história pessoal para conectar, claro que a gente está buscando a conexão. Claro que a gente está buscando o encontro, mas acredito que seja talvez a maior possibilidade disso acontecer de forma sustentável e honesta. Eu estou contando a minha história porque eu estou me colocando em cena, estou me colocando à sua disposição, não como vítima, mas eu estou demonstrando quem de fato eu sou, para que você saiba que eu sou este aqui. E a gente vai sempre estar buscando audiência. Porque se você não quer audiência, você não publica. Se não Você precisa se encontrar com audiência, pessoas, senão entendeu? você volta para a De caverna. uma forma, você vai buscar audiência. Ah, mas eu estou... Você vai medindo a temperatura Sim. da sua audiência. Perfeito. Isso acho que é desde a... Eu preciso me encontrar com pessoas. Como é que é o melhor jeito de eu fazer isso? Por que o Denis falou uma coisa que é a da Globo? Por que ela tá medo do YouTube? Porque ela tá vendo onde a audiência tá indo embora. Porque assim, cara, hoje... Eu já tenho uns 5 anos que eu não assisto televisão. Ah, é. Televisão aberta difícil, é né, raro também. eu assistir. Quando eu tô Minha no filha hotel... com 12 a gente não assiste mais. Quando eu tô no hotel e um jogo de total. futebol, às vezes... Não, a primeira coisa que eu faço é botar os streaming, né? É a primeira coisa. Então, assim, o que dá autoridade pra uma pessoa? É, sim. Audiência. Porque uma pessoa Sozinha? sozinha não tem autoridade. Sim.
ou só pra ela, e ela não tem. sim, Ela vai sim. em busca da audiência. Sim. Né? E Porque dá para ir de um jeito sustentável, Tabata. Acredito que seja por aí. acho que é esse o lado que você quis dizer. Porque assim, a gente tá ali. Pô, se eu posto só frase coach. Aí quem me conhece não se conecta com o Danilo. Não se conecta. O Danilo não é coach. O cara é E teu engraçado. Teu filho vai olhar Não, para você, pai, o que você tá fazendo? entendeu? Agora, ficou com 1 milhão de seguidores. O porquê que as pessoas chegaram até mim? Se sim. a gente tem pessoas aqui dentro que passaram pelo podcast, que tem um grande número na rede social, só que eles mudaram de profissão. Eles têm mais de 1 milhão. O Reels dele pega a mesma visualização que o meu. Por quê? Ele não conecta mais com a audiência. Ele tem os números. Isso aí. Porque, gente, você que tá aí, você deixa no comentário. É raro a pessoa ir lá e parar de seguir. É só essa pessoa entrar, mesmo Não, pra tem ver que ser- todo mundo que ela Pegou segue. o ranço. Pra ela começar. O ódio, né? Pegou ranço. O Vou- ódio cara. mortal. Vou deixar de seguir. Ó, o cara se inscreveu no canal por conta do Denis aqui. Sim, É difícil ele voltar ali e falar, vou sair desse canal. Pô, é difícil. Então, os números ficam. Mas a audiência foi embora. A audiência foi embora. Então é isso que as pessoas têm que entender. É. Né? E você medir pelos seus números, medir pelo algoritmo, Sim. que é o que eu bato nessa tecla aqui. Sim. Eu olhei aqui, o Denis tem 18 mil seguidores. Tem muito mais conteúdo bom do que cara que tem 1 milhão de seguidor. Sabe por quê? Porque o cara mudou e você tá lá. Aí você vai lá, aí uma marca, alguém vai lá e contrata a pessoa e faz assim. Nossa, mas o cara ele é gigante. Ele vai... Não, cara, ele pode ser que ele era gigante porque ele tinha fazia uma outra coisa. E ele mudou na jornada do caminho dele. E trazendo as redes sociais, Danilo, hoje tem perfis com muito menos faturando bem porque se encontra com pessoas. Né? Exato. As mini comunidades, né? Que eu Sabe acho que hoje é o que tá aonde... pegando. isso é ouro pra quem assistiu o episódio até o final. Sabe onde tá o meu maior dinheiro? Aqui nessa mesa. O meu maior ativo tá nesse network que eu faço aqui. Não tá na minha audiência. Não tá só no meu patrocinador. Acredito, Nós descobrimos 12 formas de monetizar um podcast. acredito. E aí você fala, como assim? É. Porque você sai daqui, às vezes, ou eu comprei algo seu, ou você comprou algo meu, ou você vai me indicar, e aí a Ou gente você começa... me conectou Ah, a não, alguém total. que comprou. Total. Eu conheci vocês. Isso por si só já é bastante coisa. Só que as pessoas acham que isso... é só aparecer. Sim. Não é. É conexão. Porque amanhã, Nenis, eu posso abrir uma porta ou vice-versa, Não, você abrir total. pra mim algo, Total. e aonde a gente vai se servir o resto da vida. Perfeito. Porque é conexão, Claro. não é interesse. Porque você tem que ter um interesse, sim. Você tem que ser intencional. Quantas pessoas que a gente já esteve próximo de pessoas assim que, cara, eu admiro demais. Eu nunca falei pra essa pessoa que eu tenho um podcast. Eu nunca cheguei na pessoa, vai, me dá uma entrevista. Nunca. Eu deixo alguém falar de mim. Porque aí o jogo virou. Eu não pedi. A pessoa fala, pô, eles têm um podcast. Ah, é? Sim, sim. Não é mais. Viu? Oi, eu tenho um podcast que ela me dá uma Sim, entrevista. sim, sim. Então, assim, a maneira, e volta lá no nosso começo, isso é uma maneira que eu aprendi de me comunicar. Total. Eu adorei seu tênis, sério mesmo. Não tô zoando, eu adorei seu tênis. Eu tenho um laranja. Quando eu quero chamar atenção nos lugares que eu vou com ele. Porque eu chego de uma maneira, Você é notado. bem vestido e eu sou notado. Total. E o que a maioria das pessoas que eu quero a conexão, o que ela fala pra mim? Perfeito. Adorei seu tênis. Perfeito. Ganhei a atenção dela. Ótimo. Já é uma curadoria. E tem gente que vai odiar também. O que também é uma curadoria. Não é, mas eu estou Total. sendo intencional. Exatamente. O Netão no meio do episódio ele falou, cara, gostei do seu tênis. Total. Então, assim, Total. você tem que entender o jogo que você quer jogar naquele momento, como você quer atrair aquela pessoa naquele momento. Isso também é importante para a comunicação, tá? Algo tão óbvio é saber o que quer, né? Senhoras e senhores, comunicação não é sobre falar, é sobre você ocupar o seu lugar. Total. Você entregou tudo e mais um pouco, Denis. A gente poderia ficar aqui mais Mais 12 horas. 5 horas. Faltou a gente ter o patrocínio do iFood Fato. pra gente entrar agora no app Exato. e fazer o pedido de acordo com o que cada um Total. queria e a gente permaneceria Exato. aqui. Mas enquanto este momento não chega, você quer dar um recado, mandar beijo, abraço, cobrar alguém, a câmera é Maravilhoso, sua. hein? Maravilhoso. Um recado especial. Acho que esse recado é bom da gente, antes de querer crescer, antes da gente querer se expandir, antes da gente ter esse desejo por desenvolver, da gente conhecer o que temos dentro, né?
da gente conhecer de fato quais são as nossas ferramentas. Isso é imprescindível, imprescindível. O que a gente tem aqui? Aí, a partir disso, a gente consegue minimamente construir um caminho, né? A gente se esquece. A primeira escuta é sempre nós com nós, né? O que eu quero, pô, como é que tá comigo? A gente não se encontra com a gente. Eu tenho a desconfiança de que a gente tá o tempo todo fugindo de nós. Aí você fala, bicho, como é que você vai se comunicar aí, meu irmão? Você não sabe para onde você quer, o que você de fato tá afim. E como é que a gente descobre isso? Pô, olhando para cá, né? E não é olhando para cá nesse individualismo, nesse ego, nessa vaidade. É um olhar corajoso. Caramba, o que eu falei ali? O meu cabelo tem minha cara, o meu tênis tem a minha cara, o meu trabalho tem a minha cara, a minha casa tem a minha cara. Os bagulhos da minha vida, eles de fato têm a minha cara. Acho que falta esse diálogo, acho que esse é o recado. Você falou que a Tabata pra vir aqui era em outubro? Outubro, eu falei com ela em outubro. Que bom que você não veio em outubro. É, né? Somos outros, né? De outubro pra cá. Sim, eu também. Muita coisa aconteceu. Isso é muito importante, né? Porque é o momento certo. Sim, total. E essa frase que você acabou de deixar, eu acho que não é pra encerrar, isso vai encerrar só o episódio, mas a gente vai construir. Eu anotei duas coisas aqui, acho que a gente vai conversar de construir algo além disso. Acho que deu match. Eu acho que é importante dessa parte que você estava falando de não começar, né, de sabotadores, de olhar para si. O Danilo olhava para mim na pandemia e falava, Tabata, tem muita gente ruim no mercado, vendendo qualquer coisa. A pessoa não consegue nem falar. Por que você não faz isso? O que te falta? O que você precisa? Ele te empurrando, né? Eu olhei para ele assim, eu preciso de um podcast. Ele, por quê? Para eu ficar desenvolta com a câmera e para eu melhorar a minha oratória. Aí, a partir disso, eu coloco um produto para vender. Demorou 3 anos. Mas olhando para isso, né, colocando o processo de preciso de algo para tomar a atitude de fazer, acabou de cair minha ficha. O porquê que eu estava olhando para ordem, olhando para processo, olhando para etapa. Inconscientemente era um medo? Sim, era um medo. Então, eu estava botando um impeditivo para me colocar no rumo de fazer. Mas por que a personalidade da Tabata estava buscando isso? Ordem, processo, etapa. Tipo, para eu me comunicar bem, então vamos treinar câmera, vamos falar bem, para ter termômetro, entonação de voz, gesticular, fala do peito, fala com a mente. Enfim, por que isso? Quem era a Tabata naquele momento que já tinha esse olhar um pouco metódico a respeito das coisas? O que faltava você é um etapa. Filho da mãe. Total. É mais o etapa do que esse aí. Então, enfim, fica Muito aí bom, uma lacuna aí sendo preenchida e levantada para as pessoas falarem assim, nossa, eles viajam. Gente, às vezes o que você precisa é dar essa viajada pro lado bom, de olhar para si, olhar para você, quem você é hoje e o que você precisa para encontrar o eu que você tanto sonha. Denis, você já brilhou, então não vou falar que esse é o momento de você brilhar, porque você já brilhou no episódio inteiro, mas fala pra galera onde a galera te acha, como que chega até o Denis. Meu irmão, tô na todas as redes sociais, tô no LinkedIn, tô no Instagram, tô no YouTube, não tão forte, potente e presente quanto vocês. Aliás, parabéns pelo trabalho de vocês mesmo, assim. Ter o privilégio de conhecer vocês de fato. Tabata, realmente você oferece uma braveza ali na tua foto. E hoje por aqui, pô, tão gostoso. Então, é legal ser recebido por vocês, pelo filho de vocês, isso é bonito. Essa coisa familiar de vocês me pega muito, me pega muito. É uma decisão diária que a gente toma, não é fácil. O boleto é caro pra cacete, mas vale a pena. Eu tô aberto, tô disposto a me encontrar com gente. E para finalizar, Danilo, eu brinco que o meu processo não é para quem precisa. O meu processo é para quem quer, né? E aí muda tudo. E se você de fato tiver afim, disposto, com abertura e com interesse genuíno, me procure. Vou ter o maior prazer em te atender. É isso aí. Eu falo que o meu maior sucesso está aqui do meu lado e ali na frente. Total. Então, acho que quantas pessoas que trabalham por aí, e eu tenho
o privilégio de trabalhar com a minha família. Então, o meu maior tempo, eu estou com eles, né? Não, você então, matou. Não tem como dar ruim. Não tem Não como. tem como dar ruim. Não troco por nada. A etapa, o processo, isso vai por... Troco por nada, não. E você, meu bem? Deixa o seu recado. Te amo, gato. Obrigado por suprir minha alegria. Mas pode deixar, de manhã eu te acordo. Falando, Aí, isso aí. aí, ó, vai voar travesseiro. Bom, estou oficialmente no Instagram. Não esquece também de seguir o Instagram do Acordo Podcast. Muitas novidades. Meu canal também está surgindo. O Danilo vai colocar na descrição aqui deste episódio. Já que eu estou incentivando a todos os meus mentorados a fazer conteúdo no formato YouTube para otimizar tempo e aprender a derivar os conteúdos de forma inteligente através de conteúdos educacionais, conteúdos de autoridade, conteúdos de entretenimento. Então, botei minha cara no jogo, né? Cara a tapa e começando o canal do zero. Então, bora ver o que vai acontecer com isso. E você, meu bem? Eu tô lá no @DanContesini, um conteúdo alegre lá agora, tá entrando. Tem as gracinhas lá, tem as gracinhas lá. Lá, 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 hey, lá, lá. Né, virei o tiozão do pavê, mas brincadeira. Tô no @DanContesini, vai lá, produzindo um conteúdo legal, um conteúdo alegre e sendo eu cada vez mais, eu acho que isso que é importante. E aqui no do Acordo Podcast tem conteúdo todo dia, é corte. Cara, se você não quer... Não precisa nem ficar aqui, mas se você quer mudar a sua vida, eu tenho certeza que não é nem por mim, nem pela Tabata, nem pelo Acordo, nem pelo Murilo. São pelas pessoas que passam aqui e pelas pessoas que deixam um pouquinho da sua história, um pouquinho do aprendizado dessa pessoa. E principalmente, se você soubesse que todos os podcasts não são o nosso, a maioria das pessoas deixa o ouro no episódio. O que ele te vende por 30, 40, 50, 100 mil reais numa mentoria, às vezes num podcast ele falou algo que vai mudar a sua vida. Então, essa é a dica que eu deixo pra você. Não só porque eu tenho um podcast, mas o podcast hoje é uma das melhores formas de você estudar antes do livro. Porque também o livro, pra mim, é sensacional. É um insight que pode mudar o seu ponto de vista aí e transformar a tua vida. Então, vale a pena. É isso? É isso. Murilo, mais uma vez, obrigado, filho, eu te amo. Sem você, nada disso estaria acontecendo. Obrigado por ser Meu irmão, esse prazer cara. ter te conhecido, viu? Muito obrigado por você me receber ali. Você foi a primeira pessoa que eu vi no podcast O Acordo. Tá vendo? Isso é muito significativo. Obrigado. Mas mesmo. ele é a soma de nós dois. É fato, né? Pronto. E o update, né? O PlayStation 5. Né? Exatamente. Tem um... O iPhone Pro Max, porque nós já estamos no... paramos no 13. Não, mas não rodamos murcho, não. Nós estamos bem, viu? Gente, então, ó, obrigado. Obrigado. Até a próxima. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.